la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Aunque la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Eu sou Felipe Abal e tô aqui com ele, meu parceiro de debates, de pautas quentes e de indignação com o guarda-roupa. Gabriel Divan, como é que estamos? Pauta quente? Lá ele, é isso? Não. Tá bom. Abal, eu vou te dizer uma coisa, cara. Tem um negócio que me persegue há anos, assim, e não é credor, né, anacoseca, nem processo judicial, sabe o que é? Camisa polo. Como assim, cara? Trauma de adolescência agora, Gabriel Divan. Mais ou menos, né? Tem aquelas que tem aquela gola meio mole, aquele tecido meio grosso demais, aquelas que dá uma marcada na barriga, né, sabe como é que é? Então, assim, eu gosto bastante de camisa polo, viu? Agora, assim, ó, tem umas, e vou te dizer que a maioria, hein, tem aquela vibezinha, assim, sabe, assim, uniforme escolar com pretensão de elegância. Perfeito, cara. A polo, né, que mais parece um castigo do que escolha de estilo. Mas o que tu fez a respeito? Bom, tu falou estilo, né, cara? Aí é o seguinte, né, cara? É hora da gente sempre lembrar os nossos ouvintes. Eu encontrei aquela polo da Insider, a polo até pra quem não curte polo, e eu não tô me referindo ao esporte dos cavalinhos aquele, né? Perfeito, mas ela é diferente. Caimento leve, toque fresco, gola firme, que não vira aquela onda horrível, que fica aquele negócio preso assim, e os botões da mesma cor, discretinho, elegante, sem afetação. Que delícia, cara. Olha, tem cara que mete um botão de madrepérola ali que não dá pra entender, né? Mas é o seguinte, o melhor, atenção coroas e esportistas do final de semana e candidatos ao Projeto Verão. Atenção, o melhor de tudo, a polo da Insider não marca o corpo, não esquenta demais e dá pra usar o dia todo sem parecer que você enfrentou o mutirão do INSS. A peça que te deixa pronto sem esforço, não precisa pensar muito. Vestiu, ficou bem, tá pronto. É isso aí. Aí. Então assim, ó, quem tá nos escutando já sabe, né? Entra lá no site da Insider e usa o nosso cupom Vira Casacas Podcast. Tudo grandão, caixa alta, tudo junto. Repito, Vira Casacas Podcast. E aí, a polo já tá disponível lá e essa não te abandona no meio do dia, hein? Ela não solta a tua mão, Felipe. Acessa pelo nosso link, já manda direto lá com cupom aplicado, assim, uma maravilha. Veste inteligência, veste Insider e ouça o Vira Casacas de hoje, Gabriel Divan, porque tá bom demais o negócio, meu amigo. Falou em inteligência, né? Vira Casacas de hoje tá especial, hein, cara? Então é só seguir com a gente aqui que você vai escutar um programa especialíssimo, mas antes é preciso dizer o quê, Felipe? Como é que a gente pode fazer aí para apoiar os projetos independentes que a gente gosta, entre eles o nosso querido Vira Casacas? Sempre, né, cara? Eu não canso de repetir, a gente sempre tem que falar. Às vezes vem o pessoal e diz, mas vocês ficam falando essas coisas, mas meu amigo, a gente precisa. Nós precisamos que você indique o Vira Casacas para as pessoas. A gente precisa que tu amarre o teu primo usando umas cordas e faça ele ouvir o Vira Casacas, né? A gente precisa desse apoio, a gente precisa do repost, a gente precisa do comentário, a gente precisa de tudo isso aí. Aí é chato, mas o que a gente vai fazer, Gabriel Divan? Nós não temos, né, aquele apoio material de dinheiro como outros têm. Outros ganham dinheiro de agro, ganham dinheiro de bet, de não sei o quê. A gente não. A gente depende dos nossos ouvintes e da Insider, né? O que a gente tem. Vira Casacas não tem rabo preso, Vira Casacas não está com grandes conglomerados e Vira Casacas não depende em nada de Lucas Paquetá. Então, dá o repost, seja no Instagram, seja no Blue Sky, curte lá no YouTube, dá um alô pra gente nos comentários aí dos streamings e tudo mais, que é muito importante. Mas, Felipe,
a gente também precisa manter as nossas contas aqui em dia. A gente sempre alerta o pessoal, nós não queremos enriquecer, né? Virar magnatas às custas de ninguém, até porque isso nem é possível. O que a gente quer é manter o programa caminhando, remunerar o pessoal que trabalha com a gente, pagar e empatar as continhas e os boletos que pintam com esse negócio aqui. Então, para permitir que o Vira Casacas respire, Felipe Abal, como é que dá para fazer? Aí você vai lá no apoia.se/viracasacas ou na orelo.cc e a partir de R$5, Gabriel de você já ajuda muito a gente, né? Já ajuda demais. Então vai lá, coloca seu cartãozinho, né? Nem sente quando dá aquela pingadinha dos 5 pilas ali, já nos ajuda bastante. E, Gabriel, também teve a galera que pediu Pix recorrente, o pessoal quer usar, porque aqui, esse podcast defende o Pix. Claro! Tá? Claro! Então, para o pessoal que está pedindo bastante aí, a gente vai fazer aqui um brainstorm. Chega mais, assim, ó, no ouvidinho aqui, ó, na ideia. Não tem papo torto aqui, a ideia é reta, tá? O negócio é o seguinte, galera, se quiser meter pelo Pix, agora pode. E aí eu já deixo Felipe Abal falar para vocês qual é a chave. Fala a chave, Felipe Abal. É nosso e-mail, né? É viracasacaspodcast@gmail.com. Vai de novo. Viracasacaspodcast, tudo junto, @gmail.com. Tá, então assim, ó, só vou mandar uma ideia aqui que é importante, né? Isso. Pessoal, quer apoiar por essa modalidade que é pagamento direto e é brasileiro, é nosso, eles querem, mas não conseguem? Pode ser. Só assim, pessoal, vamos lá. Bem sinceramente aqui, ó. Manda o Pix recorrente, então. R$5 aí, deixa programado. Por quê? Porque senão começa aquela coisa, né? A gente não quer que você, numa noite de muita alegria ou muita bebedeira, vai que trazem a Carla Zambelli, vai que o homem é preso lá, né? Aí o cara se empolga e diz assim, vou dar aqui R$50 pro Vira-Casaca, R$100, R$338 pro Vira-Casaca. Tudo bem. Aí o cara fica lá naquela ressaca no outro dia, aí nunca mais apoia, nunca mais faz nada. Pessoal, a gente precisa de constância. Todo mundo paga boleto, o pessoal que trabalha com a gente tem conta para pagar também. Então, faz o Pix recorrente para pingar cinquinho ou quanto você quiser. A gente sugere R$5, tá? E aí, deixa a gente mensalmente seguro ali, porque se é para um dia meter aquela extravagância, né? Os caras botam um superchat lá, né? Para mandar piadinha pro baldaço, sei lá o quê. Isso. Coisa louca, cara. Faz 5 por mês para quem trabalha aí por você. Então, por favor, quer usar o Pix recorrente? Toca a ficha lá, mas usa do jeito certo aí, né? A gente não precisa assim que o cara pega, hoje eu acordei com sorte, vou dar R$12 pro Vira-Casacas, e aí nunca mais apareço, né? Poxa vida, né? Aí é complicado. Muito bem, Gabriel de acho que é isso aí. Vamos lá pro nosso episódio? Vamos lá pro nosso episódio que tá aí especial. Só deixar ir correndo o som que vem coisa boa. Gabriel de Aqui um tanto quanto rouco, sabe como é que é, né? Essa primeira semana de aulas aí, volta ao semestre, ela castiga o pobre docente. Salvem o professorzinho. É verdade, né? Tem que tomar um chazinho, um negócio pra manter a garganta bem, né? Tem que tomar sei lá o quê, uma estricnina, um negócio, cara. Eu tô me sentindo que nem aquele no filme do Elton John, aquele que o cara sai do coma direto pro estádio lotado, assim, ó, vai, bruxo, canta e sorri. De quem que é Strychnine mesmo? De Sonics? Pois é. Uma belíssima canção. Né? Aí, ó. Grande, não, olha. E ali, ó, por quê? Quem que o senhor viu aí? Quem é que tá aqui com a gente aqui? Quem é que tá se insinuando aqui? Não é como convidado, né? Não vai ser entrevistado. Hoje eu peguei e disse, não, o Gonzo hoje vai aparecer, mas é como membro do Vira-Casacas que vai ajudar a gente a conversar com o convidado. Amaury Gonzo, como é que estamos? Olá, ouvintes do Vira-Casacas, mais uma aparição aqui, surpresa, sempre uma loucura, sempre bom estar aqui nesse podcast. E hoje realmente a gente está trazendo um convidado especialíssimo aqui para a gente conversar. Realmente não tenho muito o que eu falar, estou aqui para ouvir também, perguntar, tentar saber, tentar descobrir, sacar o que o nosso querido doutor Acauã Oliveira tem para dizer. Quem ouve o Vira-Casaca já deve ter me ouvido minha voz algumas vezes. Eu sou vocalista daquela banda lá, Crise, e também estou agora na coordenação de programação da Flipei, da Festa Literária das Pirata das Editoras Independentes, que começa amanhã, quarta-feira, dia 6 de agosto,
aqui em São Paulo, vai ter uma mesa já com Ilan Pape e com Thiago Ávila, nosso querido brasileiro da Flotilha, ficou preso lá em Israel, tudo mais, mediação da Soraya Mislé. Mas depois a gente fala mais da Flipei com calma. O Acauã também vai estar, nosso querido convidado vai estar lá na Flipei. E a gente veio aqui para falar desse lançamento e um pouco também da visão do Acauã sobre música em geral, sobre hip hop, sobre a cultura negra no Brasil e no mundo. Mas esse livro aí que a gente tá trazendo, vai ter sorteio, fiquei sabendo que o pessoal do Natal do Abal aí vai receber também. Tá saindo agora uma edição em português, se chama Permanecer Bárbaro, da Louise Youssef, que é uma autora franco-argelina, que aí o Acauã até fala ali O Acauã, a gente trouxe ele aqui porque foi ele que escreveu a introdução, o prefácio do livro, que é um prefácio muito bom, acho que dá para entender mais ou menos, lendo o prefácio, o que tem. A gente já tá com ele aí no ar na revista Jacobina, vai ter o link aqui embaixo para vocês poderem ler na íntegra aqui o texto do Acauã, que é muito bom para a gente entender qual a ideia da Louise Youssef. E eu acho que o Acauã faz um bom paralelo entre o que acontece na França, o que acontece no Brasil e o que é permanecer bárbaro. Qual que é a ideia dele? Quem que é esse bárbaro? O que é esse barbarismo? Mas queria chamar então nosso querido convidado, Acauã, para ele se apresentar aqui. Quem não sabe, é aquela coisa, vou dar a principal que eu falo para todo mundo, que aí é mais fácil das pessoas entenderem assim, o nível de conhecimento, de street cred, do quanto que o cara tá bem na rua, que é o Acauã. O Acauã, ele escreveu também a introdução, o prefácio do livro do Racionais MCs, não é qualquer um, é só o artista brasileiro mais importante dos últimos 30, 40 anos, o Racionais MCs, Sobrevivendo no Inferno, um dos melhores álbuns do século XX, que depois, né, caiu na Unicamp, essa história como um todo no vestibular, e o Acauã foi o responsável pela introdução, tem uma tese maravilhosa ali no começo do livro, acho que, assim, é essencial para se entender o que estava acontecendo naquele momento, e depois tem uma produção grande, muito boa, muito fera do Acauã, ele tá nesse livro do Racionais também, lançado pela coleção de hip hop da editora Perspectiva, que é um livro bacaníssimo também, recomendo todo mundo a ter. Mas eu quero deixar nosso querido Galdério, que eu acho que não tá mais em Terras Gaúchas, isso? Assim, eu ia dizer uma coisa assim, o Acauã, fala aí pra nós, sobrou alguma coisa pra te falar, cara, de repente, signo, cor preferida, né, alguma coisa assim, não? Eu também tô aprendendo a jogar tarô, porque se não der certo a carreira de professor, que é bem... que pode ser que não dê certo. Não, porque assim, ó, o Gonzo é que nem aquele cara lá o cabeção do meme aquele, a mulher bota o microfone e fala assim, oi, e o cara, então, cheguei hoje, tô indo embora amanhã, tô bem, conheço Brasília, sou uma lenda aqui, né, na Brasília, pego mina que já tiver ficado com outra... Não, calma, Gonzo, calma, deixa o homem falar um pouco. Deixa o homem se apresentar um pouco. O Gonzo, cara, ele falou coisas que eu não sabia, inclusive, de mim mesmo. Trouxe verdades aqui. Então, ó, é que assim, ó, é que também o Acauã tem que aprender também uma coisa. Tá virando uma folga isso aqui, né? O Gonzo grava programa, ele aparece no meio de programa, ele apresenta o programa. Não, assim, ó, beleza, né? Tá com a chave aqui, né? Vem no final de semana, né? Liga a geladeira, esse tipo de coisa. Acauã Oliveira, agora sim, ele vai falar, o homem vai falar, né? Alguma coisa que o Gonzo não falou, ou mais detalhadamente o que ele já falou a teu respeito, é estreando no Vira Casacas, meu querido, muito prazer. Se apresenta aí pra nossa galera. Bom, muito prazer de estar aqui, fico muito feliz com o convite. Eu acho que das coisas que o Gonzo não falou, eu sou professor de literatura em Pernambuco, né? Agora eu tô aqui no Rio de Janeiro, porque eu tô fazendo pós-doc, mas eu vivo em Garanhuns, que é mais conhecida como a terra de um homem muito famoso que se chama Dominguinhos. E também do Luiz Inácio, por coincidência. Mas é isso, eu venho pesquisando sobre música, e daí eu acho que é interessante falar como que o livro veio chegou até mim, né, para fazer o prefácio. Porque foi o Leonardo, que eu não conhecia, fui conhecer agora, né, o Leonardo da Glac. Ele entrou em contato comigo lá por WhatsApp e falou, tem um livro aqui e tal, que eu acho que tem a ver com as coisas que você pesquisa, as coisas que você se interessa, você não quer fazer o prefácio e tal. Daí todo mundo, né, cheio de coisa, tal, eu falei, a primeira coisa que eu falei, não dá, mano, prefácio agora, tipo, daí ele deu uma insistida assim, falou, cara,
ó, vai por mim, esse livro tem muito a ver com as coisas que você se interessa, ele é do caralho, você vai gostar do estilo, não é aquela prosa chata, muito pelo contrário, não tem nada de acadêmico, e a palavra mágica é curto, porque tem menos de 100 páginas, assim, então você lê, mas ele é curto e é como se fosse uma porrada na cara, assim, porque o livro é muito foda de ler e tem várias sacadas, várias porradas na cara do leitor, assim, que você vai ficando, muito, enfim, é muito interessante. Daí eu li, no primeiro capítulo, assim, logo na introdução, eu já fui pego completamente, vi mesmo que tinha várias coisas a ver, e aí no texto eu fui pensando muito nessas relações que o Gonzo foi falando mesmo, entre a realidade francesa, da migrante, com os paralelos com a realidade brasileira. Tem muita coisa que é possível pensar em conjunto, assim, né? Inclusive coisas que a gente antecipa enquanto periferia que os caras estão vivendo agora. Parece que o Brasil meio que viveu antes, em outra escala, né, tal. Ô, Cauã, eu já te tenho lá em casa, de certa maneira, né, porque eu tenho a edição do livro do Sobrevivendo no Inferno. Vou te ter em dobro em breve agora, porque o nosso produtor aqui prometeu que a gente vai ganhar livro também, não é só o ouvinte do Vira Casacas, né? Nós vamos ganhar também. Lá ele, por aí, né? Mas, cara, antes da gente começar propriamente a falar tanto dessa obra, né, e por que eu quero que tu explique pra gente por que alguém chega pra ti e diz que tem a ver com o que tu pesquisa, e aí já é a ponte pra tu falar, né, o que tu anda fazendo e tudo mais. Eu queria só aproveitar um pouquinho, né, eu não podia deixar de usar essa oportunidade aqui, cara. Como é que foi essa experiência de ter trabalhado com uma versão livro, olha que loucura, cara, uma versão livro de um disco de rap que já se tornou patrimônio, já se tornou clássico, já se tornou, e não precisa nem ir pro chavão, né, já virou matéria de vestibular, já virou peça de estudo, já virou um monte de coisa. Cara, um disco que muda muita coisa, um disco que representa muito, um disco que eu vou concordar com a maioria, acho que a gente está falando de um grupo de artistas que estão entre as coisas mais importantes culturalmente que aconteceu no Brasil nos últimos tempos. E isso aí vira livro, e o livro também é um sucesso, cara. E, pô, o teu nome tá lá, o teu texto tá lá, tá participando dessa história aí, de certa maneira, cara. Como é que pintou isso aí? Claro que não dá pra falar rapidinho, né? Mas não daria pra deixar passar a oportunidade, cara, porque, puta, aquilo foi um projeto de excelência, cara. Galera comprando o livro do disco, velho. Porra, que massa, hein? E quando apareceu, rolou no começo, né? Logo que saiu, rolou um pouco dessa, não diria polêmica, mas esse questionamento, né? Pra que fazer um livro se você já tem o disco? E aí eu acho que com o passar do tempo, o negócio foi virando um sucesso tão grande, as pessoas compravam, a Quebrada comprou pra caramba, isso eu achei muito louco, assim. Não foi só uma questão da classe média, querendo lá entender as letras. Não, a Quebrada tomava aquilo como mais uma prova de excelência do trabalho dos Nacionais. Não porque virou livro, mas porque era uma espécie de outro tipo de consagração em outro espaço. Assim. Eu acho que foi bonito de ver esse movimento da periferia legitimando aquele trabalho e tal. E chega até mim porque eu pesquisei Racionais no doutorado, né? Eu escrevi uma tese que chama O Fim da Canção e que pensa parte daquela questão do Chico Buarque lá, que ele dá uma entrevista em 2004, que ele vai falar que a música popular, tal como nós a conhecemos, e a da minha geração, ou seja, MPB, Bossa Nova e tal, ela meio que com a chegada do rap, ela é puxada do tapete e deixa de fazer sentido. E aí eu vou investigar isso a partir da produção dos Racionais. E daí, do jeito que você falou mesmo, como uma ruptura radical na história, não só da música, mas da cultura brasileira, de maneira que dá para você falar de um antes e um de depois, e que muda o patamar de significação e de compreensão da própria realidade nacional em diversos âmbitos, né? Em diversos aspectos. E daí eu vou estudar isso no doutorado. Aí o editor, que no caso o Ricardo Tepperman, né, da companhia, ele também é um pesquisador de rap, ele tem um livro sobre rap e tal. Conheci meu trabalho ali, que a gente era da mesma universidade. E aí ele me convidou para fazer o prefácio. Ele gostava de, faz um texto de apresentação tal, para apresentar para as pessoas, contextualizar um pouco o tempo dos caras e, enfim, e divulgar, sabe, e localizar o trabalho dos Racionais nessa escala histórica. Tá? E daí foi meio isso que aconteceu.
E, mano, o livro, depois ele ganha uma dimensão muito grande, né? Eu acho que até hoje ele não saiu da lista dos mais vendidos. Os caras ficam me pedindo o livro. E tá um trabalho bonito mesmo, assim, né? Não é... Mas porque tem essa coisa... E era pra ser mais louco ainda. Era pra ser, tipo, papel... Tipo aquelas capaduras de Bíblia, sabe? Como se fosse mesmo. E aquele... Como é que chama aquele fiapinho que fica... Marca-texto. Isso, só que naquele esquema Bíblia mesmo, sabe? Com aquele... o paninho, assim, tal. Mas daí ia encarecer muito. E uma das ideias era fazer que o projeto não fosse tão caro, assim, justamente para poder circular. Para manter esse caráter, assim, mais popular mesmo, tal. E aí é isso. As escolas entraram no jogo, né? Compraram pra caramba. Então, de fato, é meio que um livro, um trabalho importante. Paradigmático também. Tanto o livro... Porra. Reassumindo a importância que já tinha o disco, né, tal. Porra, se é. Só outra coisa que eu lembrei, que a ideia dos caras era fazer da obra dos Racionais todas. Pegar o Nada Como Um Dia, pegar também. Só que daí ia viabilizar comercialmente, né? Talvez saia outro, talvez saia o Nada Como Um Dia. Ó, Nada Como Um Dia eu quero muito, porque é o meu favorito do Racionais. É o meu favorito também, cara. É A gente foda. já falou lá no Crise sobre o Nada Como Um Dia como o melhor álbum, melhor obra do século XXI até agora, melhor obra artística. Cara, eu acho assim, ó, estapafúrdio. E poucas coisas me deixaram tão feliz quanto duas imagens, né? Os Racionais na Unicamp, recebendo lá honoris causa, e eles atrás do carro da Vai Vai, né? Os quatro dançando ali. Embora tenham boicotado essa escola, né? A gente sabe, mas não é sobre isso o nosso programa. Felipe Abal, essa porra é um campo minado, Felipe Abal. Muito bom, gente. Mas assim, eu fiquei extremamente curioso, porque o cara às vezes tá um belo dia, assim, do nada vem uma mensagem de Gonzo, assim, ele diz, leia isso aqui, né? Que eu acho que rende. Eu digo, não, tá, vamos ler então que vem. E daí o Gonzo tinha me mandado exatamente, né, o texto do Acauã referente ao permanecer bárbaro, né? E tu olha assim de cara e diz assim, poxa, permanecer bárbaro, qual é o preço que nós pagamos ao nos civilizarmos, Acauã? Então eu li isso aqui, né? E, cara, já vem com os dois pés no peito, assim, porque bárbaro é aquela palavra que, poxa, quem tá acostumado com o negócio da história tradicional, né? O bárbaro é o que vem pra destruir, é o que vem pra acabar, foi invadido, acabou com o meu Império Romano, né? Assim, todo esse negócio. Então, eu acho que a gente podia começar falando disso aí. Quem é o bárbaro, né? E quem é que está tentando civilizar esse bárbaro? O que se paga para se passar por esse processo? Porque isso aqui é muito interessante, muito, muito mesmo. Uma das coisas que chama muita atenção no livro da Yusuf é essa mudança mesmo que ela dá nesse significado do que é civilização, o que é barbárie e tal. E eu acho que uma das jogadas dela é dizer isso, ó. O que a gente chama de bárbaro, essas dimensões bárbaras da sociedade, violências de todo tipo, né? Genocídios, misoginia, racismo, homofobia. Na verdade, isso é resultado de um excesso de civilização. Não é resultado da falta de processo civilizatório. Na verdade, é resultado do processo civilizatório. A sociedade se torna bárbara ao se civilizar. Na verdade, essa não é uma tese propriamente nova, né? Se a gente pega lá o Adorno, da dialética do esclarecimento, ele leu o nazismo nessa chave, né? Tipo, é o resultado do processo de desenvolvimento do capitalismo, da modernidade que vai dar isso. E ela claro, ela não é adorniana, não sei o que, mas tem algo similar, assim, né? E aí, o que eu acho interessante é que, a partir disso, ela vai justamente se aproximar do campo da cultura, dos elementos do campo da cultura, que são considerados, digamos, bárbaros a partir dos paradigmas da democracia liberal, sobretudo do campo progressista. Então, ela vai lidar com rappers misóginos, ela vai lidar com obras, um autor negro, acho que o primeiro exemplo que ela dá, que ela analisa de um autor negro norte-americano que escreve um livro que retrata a morte de uma mulher branca. E a maneira como ela analisa isso é muito brilhante, assim, é muito contra-intuitivo, porque ela vai dizer, isso, obviamente, ela é feminista, claro, mulher feminista, ela não está dizendo que
matar mulheres brancas é interessante em nenhum sentido. Mas a maneira como o autor articula essa perspectiva é de modo a mostrar que, ao assassinar uma mulher branca, ele está se tornando civilizado, e não o contrário. Porque a civilização, civilizar-se, tornar-se civilizado, é o que vai dar, por exemplo, no genocídio da Palestina por Israel. Isso é o mundo civilizado. E aí o que ela faz é, bom, o que a gente precisa fazer então? A gente precisa se livrar dessa armadilha. E como se livrar dessa armadilha? Permanecendo bárbaros. Porque a barbárie, desde essa perspectiva, é um gesto de recusa dos parâmetros dos processos civilizatórios tal quais eles se apresentam. E daí ela diz, bom, dessa maneira a gente consegue escapar de uma armadilha elementar. Porque o que se oferece para nós bárbaros, nós que somos imigrantes, negros, indígenas, etc. O que se oferece são duas opções. Ou você se civiliza, e civilizar-se é tornar-se um sujeito domesticado, que nunca vai ser reconhecido como integralmente como parte de uma civilização. Então, no caso brasileiro, eu acho que é muito claro, por exemplo, na questão racial, né? Se você esconde, tenta ocultar dimensões de racialidade, não se afirmar, não sei o que, você pode sentar à mesa. Mas na primeira treta que acontece, você é descartado, você vira preto de novo muito rapidamente. Então você tem essa opção, ou você tem a opção de não domesticar-se, e aí você tá mais fudido ainda. Porque ou você vira um pet, um bicho de estimação, e isso é civilizar-se, um bicho de estimação dos verdadeiros civilizados, ou você se torna um cachorro raivoso que precisa ser exterminado. Então, é para fugir dessa maneira que ela vai construindo todas as argumentações do livro e tal, e é nesse sentido que é permanecer bárbara. Então, recusar aquilo que a civilização, aquilo que a Europa, aquilo que o capitalismo define como civilizado, porque isso não é civilização, isso é o fim do mundo, basicamente. Muito bom, Cauã. Agora sim, Amaury Gonzo, Percepções. Não, eu acho que é exatamente isso que tem de provocativo no texto da Youssef. Acho que a Cauã resume muito bem o que tem de interessante, mas a primeira coisa que eu queria perguntar sobre isso é como você enxerga esse paralelo, e você mesmo falou no começo que a gente já passou por processos anteriores no Brasil e que na França estão acontecendo agora. Como você enxerga esse paralelo? Porque eu percebo assim, né? Percebo pela minha leitura, eu nunca fui para Paris, né? Nunca estive na França, oh meu Deus. Mas conversas com o meu querido Felipe Maia, camarada que vai inclusive mediar essa mesa que vai ser no sábado agora, nesse fim de semana na Flipei, que vai ter o Cauã e vai ter a Luísa Youssef aqui. O Maia, ele morou na França como pesquisador para pesquisar exatamente a questão do hip hop em relação ao funk, o hip hop na França e o funk aqui no Brasil. E ele fala que na França, e é uma percepção que eu tenho exatamente pelos filmes, né, Athéna, La Reine, etc., de que na França existe um apartheid efetivo, assim, dos banlieues, né, os bairros, entre aspas, árabes, que existem em torno de Paris, nas cidades satélites, etc., que eles me parecem extremamente apartados. Parece uma sociedade que não se... Isso é totalmente estanque. Eu imagino que hoje esteja uma diferença, mas é totalmente estanque entre a cultura periférica e a cultura oficial francesa. Quando aqui no Brasil a coisa me parece mais permeável. Eu queria entender de você, Cauã, como você vê essas semelhanças e diferenças? Bom, eu também nunca fui pra França. Tudo que eu vou falar é de gente que eu li, assim, né? Mas tinha uma discussão, não sei o que até tá, na verdade, mas tinha uma discussão um tempo atrás de alguns autores que estavam falando de processo de brasileirização do mundo, no sentido de que aspectos das realidades periféricas, como a brasileira, que já era uma realidade por conta dos avanços do processo de barbárie que acontece no capitalismo periférico, que é muito mais exacerbado, mais direto do que na Europa, isso estava migrando para a Europa, para os Estados Unidos. Então, brasilianização era esse processo de os caras estão fodidos igual a gente. Que é o que aparece também quando o Mbembe vai falar do devir negro do mundo, né? Ó, legal, agora todo mundo, em certa medida, todo mundo é negro, no sentido de que os processos de degradação da existência do capitalismo estão tão avançados que aquilo que era, digamos, era algo que acontecia escondido nas colônias,
passa a acontecer explicitamente no centro também. E daí você tem um processo de degradação. É óbvio que, claro, uma coisa é você sofrer em Paris, outra coisa é você sofrer nos subúrbios do Rio de Janeiro e tal, obviamente. Mas você tem processos de degradação e de violência generalizada, degradação social. E aí me parece nesse sentido que o livro da Yusuf, ele traz é possível fazer essas pontes. Porque o que ela está mostrando é que os migrantes lá estão passando por coisas muito parecidas que os negros passam aqui há muito tempo, e também os povos indígenas, tal, no sentido de que que as promessas civilizatórias lá no centro, elas meio que avançam mais, né? Mas agora parece que é isso, com Trump, enfim, com todo mundo, parece que cai a ficha de todo mundo que, bom, o capitalismo não tem interesse mais em cumprir suas promessas, a sociedade não é mais para todo mundo, o neoliberalismo deixou claro que não vai ter mais emprego para todo mundo, tem gente que vai ser atirada das traças mesmo. Então o que a gente faz diante disso? Fecha a fronteira e manda vocês de volta para casa e explode a sua casa na sequência. Porque não tem mais espaço mesmo, não tem mais lugar. O capitalismo ele se desenvolve, ele precisa eliminar pessoas. E aí eu acho que isso que acaba tornando possível estabelecer esse paralelo. Além do que, tem um outro elemento que me parece que ela reconhece também, que é algo que aqui no Brasil, uma certa linhagem marxista, Paulo Arantes, por exemplo, fala isso há muito tempo. Ela reconhece que quem percebe o que está acontecendo não disfarça, isso que é foda do livro dela, é a direita. A direita e a extrema-direita. O Paulo Arantes fala isso bastante, né? Eu acho que cai como uma luva pro livro da Luiz. Que é, a diferença entre esquerda e direita é que a direita não mente mais. O que a direita tá dizendo? A gente tá fudido, o mundo tá acabando. O que a esquerda tá dizendo? Não dá pra salvar as 4 linhas da Constituição. Daí a direita vai dizer, não dá pra salvar porra nenhuma, é isso mesmo. E o que a gente tem que fazer diante disso? É armar os nossos, juntar a nossa galera, armar os nossos, pilhar o máximo possível e foder o resto do mundo. É isso que a gente tem que fazer. Enquanto a direita fala, não, a esquerda fala, não, ainda dá pra salvar e tal. E aí o que o Paulo diz, o Paulo diz o seguinte, a gente tem que disputar, a gente esquerda, tem que disputar com a direita as formas de destruir esse mundo. Destruir esse mundo, acabar mesmo, porque é o fim para poder construir algo novo. Aí, no caso, não eliminar as pessoas, mas poder criar outras formas de sobrevivência. E me parece que é isso que a Luísa está pensando também, quando ela vai analisar esses espaços onde a esquerda progressista, bem intencionada, tem muita dificuldade de lidar, que é, por exemplo, a misoginia do rap. É muito interessante essa aposta que ela faz, porque o livro, e ela fala disso, né? Ela é uma mulher feminista, o livro só fala de homem, só tem homem. E homem misógino. E aí e ela fala, cara, e é nesses lugares que a gente tem que procurar possibilidades de emancipação. Possibilidade de recusa daquilo que se costuma chamar-se de civilização. Demais, Gabriel Divan. Olha, demais mesmo. E, bom, Cauã, eu vou te fazer uma pergunta aqui, porque a minha função hoje aqui é jogar álcool 70%, né? E eu quero te fazer uma pergunta que vai encostar nessas questões que vulgarmente se chamam de identitárias, né, e coisa parecida. Por quê? A autora do livro, a Yusuf, ela é franco-argelina, né? A gente fala muito franco-traço alguma coisa, né? Porque o que a França causou ali na África, principalmente, né, a gente conhece muito bem o desastre. Embora, quando você compara hoje França, clima na França, ideologia dominante na França, governo da França, né, Macron, com o que, por exemplo, acontece nos Estados Unidos, né, parece que a França é um paraíso, né, parece que o Macron é um gênio, enfim, né, muitas vezes a gente é levado a essa simpatia dada, né, à situação desgraçada do outro lado. Mas a França é um problemão, cara. A França é um problemão. E aí, a França talvez seja um dos lugares onde mais, não estou dizendo que é onde mais ocorre, mas onde mais a gente vê jogado na cara há muito tempo essas questões de discussões identitárias que não estão exclusivamente em redes sociais, em textões ou coisa parecida. Na França, há muito tempo a gente já vê isso aí como um laboratório, porque a França é um barril de pólvora nesse sentido. Eu me lembro, meus amigos, que você pega, por exemplo, os jogadores de futebol das seleções, né? E não por outro motivo, França e Bélgica,
só tem gente preta, descendente, né, dos povos colonizados. E aí o que acontece? Tem uma frase daquele atacante belga, o Lukaku, que eu acho incrível, né? Ele diz sempre assim, ó, quando eu marco o gol eu sou belga, né? Quando o time perde eu sou do Congo, né? E os caras da França também já passaram muito por isso. Já teve gente, antes da penúltima Copa que a França venceu, que ficava dizendo que essa galera não representava os franceses. Eu não sei que França eles vivem. Eles devem viver em 3, né, ou 4 ruas específicas de Paris para dizer que um homem negro não representa um francês hoje em dia. Mas na França, Cauã, a gente vê muita batalha, não só com a questão racial, cor de pele, com a questão de costumes, com a questão de vestimenta, religiosidade, linguajar e tudo mais. Por quê? Porque na França existe essa questão. Querem há muito tempo que o homem negro da França seja um cara contido, né, em relação a manifestações étnicas ou manifestações de suas origens, querem que sejam contidos em relação a costumes, enquanto uma série de fatores, querem que lidem com uma questão linguística, uma questão étnica, querem que eles sejam francesinhos, só não permitem eles serem de fato, né? Querem que eles fiquem ali domesticados fingindo. E aí eu te pergunto se isso aí a gente pode falar nesse aspecto sobre esse permanecer bárbaro enquanto essa afirmação, e como é que isso aí pode chegar, como é que isso aí dropa no Brasil com essas discussões de identitarismo, onde também, né, querem inclusive impedir que esse tipo de potência seja usada como discurso político, né? Olha aqui, ó, não pode afirmar muito aí quem você é, qual é a tua pele, qual é o teu cabelo, qual é o teu jeito, qual é o teu som, não afirma muito, tá, meu? Fica aqui com a gente, cola quietinho aí, tá tudo bem, é isso? Não, perfeito, velho. Isso aí é meio que um dos cerdos do livro mesmo, assim. Porque ela chega a afirmar, assim, explicitamente, o ideal de civilidade que venderam pra gente como o melhor dos mundos é ser branco. Todos devem ser brancos, e nesse sentido, ocultar mais ou menos... Claro, tem toda essa ideia de diversidade, não sei o que, mas no fundo é tornar-se esse paradigma. E aí o que é interessante é que é isso, ela coloca nesses termos de armadilha, né? Tipo, todo mundo quer que você seja branco. A diferença é que a direita quer eliminar quem não é, e a esquerda quer domesticar. Então, sei lá, mas no fundo, o não branco é um problema para os dois lados. Aqui no Brasil, isso fica muito claro, por exemplo, na questão do funk, né? Direita e esquerda odeia funk. Os dois têm problemas, tal. Só que a maneira como se lida com isso diverge de métodos, digamos assim. A direita quer criar uma lei diretamente para proibir baile, compra drone para jogar gás lacrimogêneo nos bailes, tal, não sei o quê. Cria-se lei anti-Oruan, lei não sei o que, para eliminar de uma vez. A esquerda, como é progressista, cheirosa, bem intencionada, ela não quer eliminar, ela quer domesticar. Então tudo bem, o funk é legal, é uma expressão de cultura, tal, mas vamos tirar um pouco do palavrão, MC Carol, você é foda, tal, mas não canta sobre hemorragia no cu, canta 100% feminista, canta Não Foi Cabral, reconta a história, coisas que dê para levar para a sala de aula, coisas que dê para circular no circuito Sesc, coisas que dê para tocar na tarde da família brasileira, tal. São dois projetos que no limite acaba concordando que aquilo é um problema, acaba rejeitando aquilo, então no limite acaba concordando com a lógica da polícia, que aquilo é um problema de segurança pública. E ela conta isso ela coloca desde o início do livro isso de uma perspectiva de que ela é a prova viva de que isso é uma grande falácia, uma grande armadilha, porque ela seguiu esse roteiro, né? Ela vem de uma família de imigrantes, ela fez 2 universidades, era a melhor aluna da turma, hoje tem sucesso como jornalista, tá fazendo sucesso como escritora, e agora tá sendo considerada terrorista, assim, não explicitamente, mas... Ou seja, no momento que a coisa aperta, no momento que o capitalismo entra em crise, o dinheiro acaba, e a gente precisa eliminar pessoas, é o franco-argelino, esse hífen, inclusive ela tem uma parte do livro, né, Gonzo, que ela problematiza esse hífen do franco-argelino. Só que porra é essa, né? Quem quer ter um hífen na própria identidade e tal? E isso tem a ver, sim, Divan, com essas coisas, dessas armadilhas das identidades, do identitarismo, com toda essa discussão sobre, e que tá aqui no Brasil também de uma maneira forte. Aqui tem as particularidades, né, da democracia racial, que era um outro tipo de ideologia, que depois vai sendo substituído por outra coisa,
Mas hoje em dia esse debate está muito quente aqui, né? E tem que ter uma particularidade que também é o outro lado da moeda. Eu costumo dizer que o principal grupo identitário brasileiro hoje são os anti-identitários, que são homens brancos, cis de classe média. Esses aí que não falam que são identitários, mas de jeito nenhum, assim. Pode xingar a mãe dos caras, mas não fala que eles são identitários, que ele veio pra cima de você. Mas o que é isso, assim, porque... e que esse identitarismo, anti-identitarismo, na verdade é só uma maneira de ocultar as merdas que essa classe média, que tá enfim, há muito tempo ditando as regras de muitas coisas, faz, né? Um exemplo claro disso, por exemplo... em relação ao Lula mesmo, né? O Lula tá fazendo um monte de cagada, adotando um monte de medidas impopulares ou antipopulares mesmo, em diversos sentidos. E aí, esse anti-identitarismo, que é um petismo exacerbado, vai falar o quê? A culpa é da Janja, porque a Janja tá sendo muito identitária, olha o que a Janja tá fazendo um monte de cagada. Não, cara, isso vai tirar a popularidade do Lula. Não é a Janja que vai tirar a popularidade do Lula. O que vai tirar a popularidade do Lula é o Lula tá fazendo um governo mais de direita que a direita, sabe? E, então, eu acho que sim passa por essa questão mesmo. Acho que é o cerne um pouco do livro. Essa coisa do hífen aí, né? Eu realmente queria ouvir, porque me incomoda tanto. Porque, assim, sempre tem esse troço, né? Ele é franco-congolês, ela é franca-argelina, ele é franco não sei o que. Aí eu sempre penso nessa coisa do jogador, né? Tipo assim, quando é que ela é franco e quando é que ela é argelina? Né? Tem essa história. Ou também, né? E depois a gente fala um pouco mais sobre isso, Amarigonzo, sobre essas apropriações simpáticas, né? Eu sempre penso na world music, né? Que é assim, ó, chama lá um negão tocando um xilofone, né? E traz alguém falando 2 e 3 palavras num dialeto, não sei o quê. Olha que bonito a integração, não sei o quê, tal. Pelo amor de Deus, cara. Muito bom, né? O Sting, assim, né? Ele olha ali, né? O cara conseguiu fazer pinta uma música em português que nem brasileiro, nem inglês entende. E ele pinta a cara, tal, que bacana. Isso. De uma sexta até um domingo, ele ficou lá, tal, pescando no rio. Porra, né? Ai, morte ao Bonovox. Não, é só porque eu tinha que falar alguma coisa disso aí, né, cara? Morte ao Bonovox. Vou repetir aqui pra ficar bem claro. Vou fazer uma coisa mais útil, cara. É sobre isso, Cauã. Expropriem o Bonovox. Mas aqui, ó, eu quero puxar um negócio que eu achei extremamente interessante. Até assim, ó, Cauã, é muito legal todo esse jogo também da esquerda limpinha. E volta e meia a gente entra nesse negócio. Porque assim, ó, tem uma mistura de várias coisas, né? É uma mistura de bom mocismo com um desejo de perder o tempo todo, de demonstrar que tu é mais virtuoso do que o que tu faz de verdade. É um conjunto de coisas, assim, tenebrosas, sabe? Mas tem uma parte aqui que diz o seguinte, né? Em que se fala a respeito da questão exatamente de uma possibilidade de dialogar. Não sei se é dialogar exatamente, porque assim, ó, é uma pergunta. Isso aqui não é aquela perguntinha que o cara faz assim, então, né, vou te fazer uma pegadinha, uma provocação. Não é uma provocação, eu queria entender melhor isso aqui mesmo. Que tem uma parte que vem o seguinte, ó, que a autora quer convidar à mesa aqueles que foram descartados pela civilização. E dentre eles está esse pessoal que acha que o Paulo Freire é comunista, que arruinou a educação nacional, que o Papa Francisco é comunista. Como é que se traz essa galera que está bem colocado no teu texto, até que diz assim, ó, o pobre de direita, que sempre tem esse negócio que também, né, tu vê assim, tu diz assim, mas você é pobre de direita, não pode, você é, olha como é que é o nome dele lá, o Bolsonaro lá, né? Daí ele é preto e tá com o Bolsonaro, não pode. Tem o gay com o Bolsonaro, não, você não pode. Você tem que fazer aquilo também que essa galera designou pra você, sabe, Cauã? Senão, não sei o que acontece. Eu achei tão interessante essa parte, assim, mas o que é esse trazer à mesa? Eu falei dialogar, é dialogar? Cara, eu acho que é mais do que dialogar, é ter muito claro que processos de emancipação política radicais só podem ser construídos desde baixo mesmo. Não é a régua do progressismo que vai dizer como que a sociedade vai ser transformada de maneira radical. Se a gente está falando de radicalidade, o campo progressista faz parte do problema e esse campo, pensado a partir desse progressismo de classe média, esse campo tem que ser destituído. Isso implica que é muito mais... Essa é uma das coisas da radicalidade do livro, né? É muito mais fácil você
pensar em formas de emancipação radical a partir desses lugares que o campo progressista intelectualizado recusa do que daqueles que são mais afeitos a ele. Então, isso é um bagulho que até me coloca em questão, assim, porque, por exemplo, se a Luísa fosse brasileira, o exemplo dela de possibilidade de radicalidade política seria mais o Oruan do que o Mano Brown. Porque o Mano Brown, em certa medida, ele já está cooptado, não é isso, mas ele já... O diálogo com essa dimensão, com esse tipo de rap, que se preocupa com uma ideia de formação de sujeitos, tal, e, portanto, tem uma dimensão pedagógica que é fácil de lidar, inclusive na sala de aula, é mais fácil de lidar. E ela está pensando que, se a gente quer uma transformação radical da sociedade, a gente tem que partir desses lugares onde os processos civilizatórios não encontram eco, onde tem uma recusa de fato. E aí a gente precisa ir atrás daqueles... E ela dá vários exemplos nesse sentido. A gente precisa voltar, por exemplo, recuperar... Isso ela diz no livro, é muito louco. Recuperar a alegria que nós sentimos, por exemplo, quando as Torres Gêmeas caíram. Esse sentimento de felicidade... Porque não é um sentimento de felicidade pela morte de pessoas inocentes. É porque os Estados Unidos tomou no cu. E isso é uma razão... torcer pelo fim do Império, pelo que o patrão se lasque. Isso é um sentimento que a gente não pode deixar ser domesticado. Assim como ela vai falar também, por exemplo, dos rappers misóginos. Até anotei aqui uma coisa que ela fala que eu acho que é muito interessante, que ela fala por que ela se interessa por esse rapper, essa galera misógina e tal. Que ela diz assim, ó, foram os rappers que falaram por mim, não de mim, mas por mim. Ou seja, não é que a misoginia falava dela, né? Não é que, porque a misoginia é uma estupidez que faz uma caricatura das mulheres. Mas essa dimensão de os ultrajes da galera, a irreverência, o deboche, o palavrão, funcionava para ela como uma espécie de libertação que o feminismo liberal bem educado não dava para ela. Ou seja, são formas de recusar a regra do jogo. E é nesse sentido que eu falei no início que várias coisas que me interessam passam por isso que ela tá propondo. Porque eu lembro que, sei lá, quando o Silvio Santos morreu, a galera da esquerda foi pra cima, assim, falando, o Silvio Santos, milionário, manipulador, blá, 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 não sei o quê. E, beleza, perfeito, maravilha. Mas as pessoas, o povão todo sentindo uma comoção enorme. Eu, como um cara que fui formado por Silvio Santos, muito mais do que Silvio Santos, muito mais do que TV Cultura, então nem se fala, e muito mais do que Rede Globo e seu progressismo liberal, não sei o quê, ou conservador, mas enfim, liberal, eu entendia perfeitamente de onde que vinha esse sentimento de comoção popular. E aí, me parece que, por exemplo, nessa paixão pelo Silvio Santos, você vai criando um caldo de cultura de sujeitos que reconhecem, por exemplo, que o Tiririca é um humorista melhor que o Fábio Porchat, que o Pânico na TV é mais radical que o Choque de Cultura em termos estéticos e tal. Então, não se trata de convidar mesmo no sentido de endossar as características conservadoras, mas de entender que o povo tá daquele lado. O povo não, isso foi horrível. Mas enfim, existe uma demanda de radicalidade antissistema que se coloca nos caras que, por exemplo, invadiram o Congresso Nacional no 8 de janeiro, e a gente fica falando, defender as 4 linhas da Constituição, que horror, não sei o quê, sendo que a esquerda radical, há pouco tempo atrás, dizia que a gente tinha que invadir o Congresso e cagar, exatamente como esses caras fizeram. Eles tiveram a coragem de fazer, e a gente não. O que ela tá propondo é que a gente precisa voltar a ter esse tipo de coragem, senão a gente tá fudido e mal pago. E essa parte do texto ali que tem, assim, ó, eu vou ter que trazer um europeu pra baila, então desculpa, mas o Gigi que falou isso aí, ele disse, ó, vocês estão tudo apavoradinho, olhando pra TV e dizendo, meu Deus, o que está vendo e tal, e era o que a gente devia estar fazendo, vocês estão apavorados, porque a esquerda é que deveria estar fazendo esse tipo de coisa assim, né, e agora vocês estão vendo ali à direita e parece que o jogo virou, não é mesmo, né, eu achei extremamente interessante, assim, o link que foi feito. Amaury Gonzo. Não, eu acho isso... É bem interessante ela falar desse jeito, dessas questões, sendo que a gente vê a França como um país que queima carros, né? O recorde mundial de carros queimados todo ano é batido pelo público francês. Enquanto a gente aqui no Brasil sempre teve... desde que a gente entrou, acho que a última explosão, a última vez que a gente viu a esquerda, já fazem 10 anos, cara, que a gente viu a esquerda enfrentando mesmo,
o Estado nessa forma aí dos três poderes foi protesto contra a reforma da Previdência do Temer, foi 2016, 2017, quase 10 anos, que foi quando rolou, aí quando se entrou uma força muito poderosa sobre qualquer movimento de esquerda e depois nunca mais conseguiu fazer nada no governo Bolsonaro. Aí teve enfrentamento a algumas manifestações de direita durante a pandemia, não sei se vocês lembram, aqui em São Paulo teve as organizadas, teve os bloqueios, os fura-bloqueio todo mundo lembra aí da galoucura, etc, etc. Mas é isso, inclusive a esquerda não é que vai buscar, ela vai precisar de uma manifestação espontânea de gente que não está organizada enquanto esquerda, né? Torcidas organizadas, bem especificamente, assim, quando o Bolsonaro sobe ao poder, são as torcidas organizadas que vão ficar de enfrentamento direto ao fascismo. Óbvio que isso também passa por uma série de coisas, tipo, acho muito legal essa comparação com o 6 de janeiro, mas assim, a reforma do Temer, a reforma trabalhista do Temer, ela enfraqueceu muito o trabalho organizado no Brasil, e inclusive tirou muito dinheiro dos sindicatos. E os sindicatos eram quem servia de agro, né, no sentido de bancar esse tipo de bagunça, né, esse tipo de situação. E é por isso que a esquerda está tentando, eu vejo pelo menos, né, que o que eu sinto, assim, são dirigentes sindicais não querendo perder o seu poder, mas ao mesmo tempo também defendendo uma certa forma de organização. A gente precisa de recursos para a gente fazer. Um 6 de janeiro é muito interessante porque a gente tem essas duas coisas. A gente tem uma revolta popular e você tem alguém alimentando essa revolta popular, trazendo recursos, pagando ônibus, pagando churrasco, pagando acampamento, pagando os caras para ficarem lá e tudo mais, na frente de vários quartéis no Brasil e tal. Enquanto a esquerda foge da revolta popular, se encastela e tenta virar esse defensor das 4 leis da Constituição, como a Cauã tá falando, né? E acaba, imagina, gente, todo mundo, mas muita gente da galera um pouco mais pensante, com mais de 2 neurônios, fica meio chocado ainda quanto a gente celebra a figura do Alexandre de Moraes, sendo que o Alexandre de Moraes é um cara extremamente autoritário, que passou pano pra muita porcaria da polícia aqui em São Paulo. Eu não sei, eu trabalhei sempre falo, né, trabalhei na PUC muitos anos, etc. Eu sei os números, e o Alexandre de Moraes foi um cara que presidiu a Secretaria de Segurança de São Paulo quando os números de mortes estavam muito mais altos que agora, no Tarcísio, inclusive, as mortes pela polícia. E a gente tá aqui celebrando, a gente tá jogando nosso punitivismo fora para celebrar a prisão semana passada da Carla Zambelli e tal, e eu entendo a nossa felicidade toda em relação a isso. Mas eu sinto que a gente tá encurralado. A gente está sendo obrigado a, de certa forma, até por uma parte muito importante da esquerda, como eu acabo trazendo aqui, a tentar jogar as regras do jogo, a defender essas regras do jogo, porque a gente tá, uma parte importante, acredita que tem alguma coisa ali que ainda dê para disputar. E quem tem uma radicalidade, como a Cauã está trazendo, não está conseguindo, me parece articular. Você vê algum exemplo positivo, Cauã, de barbárie brasileira dentro da nossa esquerda, de trazer essa questão do bárbaro, de fazer essa ideia de emergência, né, de emergir de baixo para cima, essa revolta dela ir de baixo da base para cima do poder, como diz o Mano Brown, tem que voltar para a base. Você vê isso acontecendo? Você tem exemplos positivos para trazer para a gente, ou a gente tá tudo fudido mesmo? Não, a gente tá fudido, mas isso acho que é ponto pacífico. O bom é que não é só no Brasil, não é o bom. Mas só, Gonzo, porque tu falou do Xandão, e eu concordo integralmente, assim, né? Tanto o Xandão e o careca lá, o Alckmin, né? Tipo, os dois têm sangue nas mãos, cara. Não é que os caras eram qualquer coisa ali, da boca pra fora, os caras têm sangue nas mãos. A gente sabe disso. E a gente tá aqui, né? A esquerda covardemente delegou a radicalidade do processo, até dessa lógica punitivista mesmo, né, de perseguir fascista, a um fascistinha possível, assim, mas enfim, concordo integralmente contigo. Agora, tem uma coisa, é que eu olho mais pro campo da cultura, minha questão mesmo outra das coisas do livro da Luísa, que é muito interessante, é que ela é um livro de análise cultural também, né, tem uma dimensão política muito forte, como a gente está dizendo aqui, mas ela olha muito para o campo da cultura, faz uma série de análises de elementos da cultura. Então eu fico procurando essas coisas, essa potência, na cultura mesmo, assim.
E eu acho que aqui, o que se enquadraria como uma luva para aquilo que ela tá propondo ali, entre outras coisas, mas eu acho que o funk é o gênero que a gente precisa olhar, assim, sabe? É o que tá dizendo o que o Brasil é hoje, e o que o capitalismo é. E se existe uma potência de transformação, não de transformação política, mas estou pensando na cultura. Mas eu acho que o funk está se encaminhando para se tornar um dos gêneros mais radicais da cultura brasileira mesmo. Na verdade, eu acho que ele já passou em radicalidade vários. Tem sons de Minas, de Goiás, enfim, no Brasil inteiro. Mas tem sons de coisa que parece música experimental, cara. E eu acho que a radicalidade deriva dessa coisa que a Yus procura, que é essa dimensão de insubordinação mesmo. O funk é insubmisso. Você pega, de novo, uma artista que eu adoro é a MC Carol. Eu adoro a MC Carol, a mais raivosa. Tem algo na estética dela, assim, que é uma estética de, cara, que é justamente a recusa de todos os parâmetros possíveis de integração, civilidade e tal, que é algo que incomoda a direita, incomoda a esquerda e tal. Esteticamente, culturalmente, o funk me interessa muito nesse sentido. Tem outros também, mas geralmente gêneros negros. O pagodão baiano também eu acho muito foda, assim. Eu tive no Carnaval de Salvador desse ano e eu fui na Pipoca do Canário. A Pipoca do Canário, eu juro pra vocês, velho, eu só lembro de ter visto uma energia parecida em show dos Nacionais da década de 90. Assim. Uma força de mobilização popular, uma mobilização popular voltada em seu ódio contra a polícia baiana, que é a polícia mais carniceira. Os caras se posicionam, ocupam a rua, daqui a gente não sai, o Canário fica falando de igual para igual pra polícia, por favor, senhor policial, sai da frente, você tá atrapalhando a nossa festa, assim, no meio do bloco. É claro que o bloco em nenhum dos 2 dias completou o circuito, obviamente, a polícia foi pra cima, mas, cara, a galera mobilizada mesmo, daqui não sai, daqui ninguém me tira, quase como se fosse uma postura de formação de exércitos, sabe, exército popular, que é uma coisa que o rap tinha, né? O rap tava formando sujeitos para uma guerra que tava declarada ali. O pagodão baiano tem isso também, tem algo disso. Então eu vejo nesses lugares, sabe? Politicamente, enfim, não sei muito, assim. Tem, claro, mas eu prefiro ficar na cultura. Claro, doutor. Deixa eu fazer uma pergunta. Você estava contando que você estava dando aula em Pernambuco, tá aí fazendo pós-doc no Rio. O que tá de bom, tá rolando de bom no Brega Funk, tá pernambucano? Já que já estão fã de funk e música. Porque realmente, você falou do experimental, do funk como música experimental, aqui em São Paulo é o que pega, né? É o terror, é o negócio completamente maluco, é o automotivo, é o Mandelão, o Mali lá no Malerão, que lá no Cris a gente soltou um vídeo recente da DJ Dai, junto com os camaradas, especialmente, né, dos camaradas do Pode Vidro, o Mali participou junto desse processo. E é muito legal, você vê, você ouve, e ela fala, a gente não faz nem master, nem mix, nem nada, a gente termina a faixa e já tá tocando aqui, é uma loucura, uma doideira, é um som, E aqui em São Paulo, assim, que a gente pode dizer é que isso tá pegando a classe mais alta. A J-Dye toca em festa universitária todo fim de semana. Não só, assim, a gente vai ter o baile da J Sofia esse fim de semana lá, então quem quiser saber o que tá pegando de interessante no funk de São Paulo, tiver aqui, vai ter baile da J Sofia de graça na rua sábado, também dentro da Flipei. Então a gente vai ter artistas novos, uma galera... Mano, vai ser uma loucura, uma doideira, vai ser animal e só a juventude que vai normalmente. Mas aqui, esse bagulho tá chegando na classe alta e tal. Não sei como tá a situação em Pernambuco, não sei mesmo, eu gostaria muito de saber. O que tá de legal, que som bom, o que tá pegando? Conta pra nós aqui. Seja nosso correspondente cultural, por favor, Acauã. Eu moro no interior, né? Eu moro em Garanhuns, tal, que é no interior, perto de Caruaru. Eu acho que tem umas diferenças do que rola em Recife, mais pro litoral e pro interior. Em Recife é muito brega funk mesmo, eu acho que é a linguagem jovem, a linguagem mais criativa. Tem várias cenas também, tem cena de rap, o Mangue Beat deixou, ainda rola coisas seguindo essa linha, não exatamente Mangue Beat, mas enfim, seguindo nessa vertente. Tem uma cena, é difícil falar independente, né, mas, cara, esse conceito foi pro ralo, né? Mas enfim, tem a galera, o Amaro Freitas de Pernambuco, tem uma galera do instrumental, da música pernambucana, e que faz ainda canção, o Ayrton Montarroios, que eu acho que a cena pernambucana é o lugar onde essa ideia de canção, de música, ainda tem uma força maior do que em outros lugares.
sei lá, em São Paulo, por exemplo, a canção tá muito... a Jussara Marçal, esses experimentos loucos e tal. Em Pernambuco você tem essa ideia de cantautor ainda, tanto no litoral quanto mais pro interior. No interior tem muita gente boa. O Alexandre Reboredo, que é um puta violonista, Gabi da Pele Preta, que é fantástica. Mas o bagulho que pega muito mesmo no interior é piseiro, né? Aí João Gomes é rei, cara. João Gomes é rei, destronou o Safadão, que era o rei até pouco tempo, e se encaminha para ser o novo Roberto Carlos. Claro, na medida guardadas as devidas proporções, não existe mais indústria fonográfica naqueles moldes para ter um Roberto Carlos, mas o cara, mano, ele tá gravando com todo mundo e ele é um bagulho extraordinário, é incrível aquela figura, né? Além de ser uma pessoa, pelo menos aparentemente incrível, tá? A voz daquele maluco não nasce uma vez a cada 100 anos, né? O jovem de 20 anos com uma voz de velho de 80 e ao mesmo tempo ele é um forrozeiro tradicional, digamos assim, mas com flow de MC. Meu pedaço pegada, né? Ele tem uma pegada muito contemporânea no canto. O cara é um artista muito completo, assim, que eu acho que é das coisas interessantes que tá rolando ali em Pernambuco, tá ganhando o mundo. Falando até desse ponto cultural, desculpa monopolizar a voz aqui, Vidas Casacas, mas só para terminar esse coisa, porque a gente tá falando de essa questão do, se espera que um MC, muito tempo, né, no rap nacional, sempre foi um padrão, assim, né, que o MC vai falar da realidade na favela, porque rap de verdade, facção central, você vê isso até hoje em comentário lá no Instagram do Mano Brown. Mano Brown se vendeu, essas fitas e tal. E aí a gente teve o RPA 2 do Dom L alguns anos atrás, falando, olha, então, eu sou comunista, bicho. Esse é o bagulho, e trazendo uma série de lutas, etc. Fez uma sucessão na galera da esquerda, especialmente a galera mais radical. E esse ano, e aí puxando já o João Gomes, porque o João Gomes é um cara que se diz influenciado pelo Dom L, e é influenciado no flow sim pelo Dom L, dá pra perceber ali onde o João Gomes tá botando um flow de MC. Muitas vezes é um flow muito próximo de algumas coisas mais antigas do Dom L, porque o João Gomes é tipo, ouvia costa a costa mesmo sendo novinho, ele ouviu tudo do Dom L. Eu sei que tem uma parceria aí que em tese tá pra sair, mas não sei, vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria muito de ouvir essa parceria aí. Existe, parece um piseiro pronto, uma coisa pra acontecer, mas o Roberto Carlos é difícil de conseguir fazer o cara parar pra gravar. Mas o Dom L veio agora com o Caro Vapor 2, não sei se você ouviu esse disco, eu queria saber qual a sua opinião, porque o Caro Vapor 2, o Dom ele flipa isso, ele pega, fala, não, eu continuo sendo comunista, ele vai falar, né, sou comunista e curto carros, que é o que ele fala lá no RPA 3, e ele vai mostrar como que é ser um comunista que curte carros, como é um comunista trazer uma radicalidade de esquerda, mas uma radicalidade de curtição, uma radicalidade que vai falar de transar, uma radicalidade que vai falar, mano, pô, mas esse pisante é da hora, vamos usar um pisante da hora, vamos, porque o Dom, que é meu camarada, ele fala, pô, mano, foda esse bagulho da esquerda que a galera não sabe nem se vestir, mano. Os caras querem falar o que o moleque vai curtir ou não. Porra, mano, os caras não sabem nem o que tá pegando, sabe? Tipo, o que o jovem tá curtindo e tal. É difícil. E aí ele veio agora o Caro Vapor 2. Eu queria saber se você enxerga um caminho bom pra isso, você acha que tem alguma coisa pra uma maneira de conseguir, que é isso que eu vejo nesse disco, de conseguir trazer essa, entre aspas, consciência social que se busca ainda, meio antiga, meio desse lance progressista mesmo que você está falando e criticando, esse lance de cima para baixo, né, de impor aí uma visão de mundo, que mesmo que tente ser libertário ou não, mas imposta de cima para baixo, e essa vontade de baixo para cima de vida, essa vontade de vida que a gente vê nas favelas, tipo assim, é onde as pessoas têm filhos, as pessoas de classe média não têm mais filho no Brasil, as pessoas brancas de classe média, mas meus amigos que eu conheço de quebrada e tal, volta e me aparece alguém com um boneco novo, né? E não é bebê reborn, é born mesmo, nasceu, entendeu? Você fala, pô, vocês estão tendo filhos, estão se reproduzindo, etc. Tem uma vontade de viver aí, né? Tem uma vontade de transar. A geração Z não transa aonde? Não sei. Mas assim, você consegue enxergar isso em Dom L ou eu tô só viajando aqui na sua opinião? Pô, várias coisas, Gonzo. Pô, desculpa aí monopolizar, galera, mas realmente várias ideias, assim, que... Primeiro, o disco do Dom L, pra mim, é o melhor do ano. Eu não vi nada esse ano parecido. O Dom L, eu vou exagerar um pouco, assim, mas vai fazer sentido. O Dom L é tipo se o Kanye West fosse de esquerda.
ele seria o nosso mais próximo que a gente teria, assim. Porque é esse cara com esse pensamento muito pra frente, que tem umas ideias, consegue dar umas soluções técnicas, com uma caneta foda, e nesse álbum ele, assim, regaçou, justamente nessa perspectiva de trazer o corpo, que é o que tá pegando mesmo, assim. Eu acho que aí passa por essa questão do lugar do rap, né? É uma coisa que os caras dos Racionais lembram muito, mas o Don L também tem falado, muita gente tem falado. A política não era pensada em oposição à festa, o rap surge de uma festa. A festa era a ocupação. E tem uma coisa aí de um assunto que é um outro assunto, mas que tem a ver, que é uma coisa de uma estética negra, onde a política passa por uma sobrevivência do corpo mesmo. É diferente das artes ocidentais, que tem a ver com uma ideia de autonomia, música das esferas, padrão de pensamento. A música negra é pensamento, mas também é forma de territorializar-se. São sujeitos que foram destituídos de tudo no processo da diáspora, o navio dissolve uma ideia de sujeito, e o que resta para os sujeitos é o corpo, e a arte é uma forma de provar para si próprio que aquele corpo não é só uma coisa. E a arte surge desse processo de territorializar-se. E, portanto, de pensar esse corpo para fora da lógica da mercadoria. Portanto, é político. E aqui não é esse papo, que às vezes vira um papo meio esotérico de esquerda, não sei o que, mas não é isso. É de fato político no sentido de ressignificação de linguagem mesmo. Tá? E aí eu acho que o rap tá voltando a pensar isso muito porque é o que você falou. Os caras não sabiam nem se vestir, não sei o quê. E a juventude, a partir do momento que a sociedade vai dando uma guinada para a direita, uma guinada conservadora, as ideias do rap vão ficando cada vez mais abstratas e vai perdendo mesmo conexão, de modo que a música das periferias, da juventude periférica hoje, é o funk. O rap perdeu esse lugar que ele tinha na década de 90. E aí tá precisando correr atrás. E como correr atrás? Se voltando pro corpo, de novo, assim. E aí voltando pro início, voltando pra base. Esse processo de politização vai acontecendo nas duas frentes, né? Eu tava numa palestra sobre funk esses dias, com a galera do funk, e eles falaram que o lema é ocupar, resistir e rebolar. É tudo ao mesmo tempo, assim. O que faz muito sentido, porque, pô, é isso. A gente, quem é da época do rap, da velha guarda, ou do rock mais engajado, não sei o quê, às vezes tem uma dificuldade, olha para aquilo só como, isso é uma alienação, uma despolitização, tal. O pessoal do trap é despolitizado, não sei o que, não sei o que. Daí o MC Pose vai preso, e quem vai em massa pedir a soltura do cara, se mobiliza, é a galera do trap, é a galera do funk. Se o funk é despolitizado, por que funkeiros estão sendo mortos? Por que incomoda tanto a direita, então o campo conservador, se a despolitização interessa ao campo conservador, a princípio? Por que incomoda? Porque tem algo acontecendo ali. A política acontece onde tem dissenso, não onde a gente acha que ela deve acontecer com as ideias que a gente acha que ela deve acontecer. Ela acontece onde ela está acontecendo. Ela acontece não é no sindicato mais, é nos entregadores de aplicativo, que não são de esquerda. E aí? Muito bom, Gabriel Divan, vai lá. Porra, não poderia estar mais feliz e contemplado ouvindo o Acauã jogar essas palavras aí, só para não perder o bonde, né? Cara, eu gosto demais do João Gomes, eu acho a voz do cara muito bonita. Gostei demais do disco novo do Don L, né? O Gonçalo sabe, eu tava ouvindo o primeiro dia que saiu o disco, no segundo eu tava ouvindo, a gente tava trocando uma ideia, eu até mencionei, tô ouvindo o homem aí, tô ouvindo o brabo aí, né? E só pra não perder também, né? Eu tava agora no fim do mês passado na Bahia, e aí eu conheci um dos pagodões lá, que é o do Tino Flow, né? Que é a música do Pau Miúdo Não, né? Achei, assim, edificante, né? É muito boa essa aí, né? Mas, cara, seguinte, eu tava em Ilhéus lá, né? Aí rolou o Pau Miúdo Não. Cara, eu queria ouvir de vocês aí, do Acauã e de todo mundo também, né? O quanto vocês acham que, assim, a gente tem aqui algumas highlights das temporadas, né? E eu também, eu sou um cara de temporadas, né? Na atual temporada, eu tenho insistido muito nessa coisa aí de corpo, desejo, desse tipo de discurso político que passa por isso. E eu acho muito interessante, cara, porque essa afirmação do corpo, né,
ela só é vista por um lado besta, né? Um lado de futilidades ou coisa parecida, quando ela é potente demais. E aí eu tenho insistido muito, rapazes, em uma coisa que é mais ou menos assim: onde é que os caras estão dando mais chilique? Ah, é aqui? Tá, então, cara, eles estão nos mostrando o caminho. E aí eu queria saber disso, né? Aproveitar que a base toda da nossa conversa, que o pano de fundo é uma autora que está falando disso em nível de Europa, mas a gente sabe que essas discussões não são só europeias, porque eu queria colocar aquela história do medo desses caras da grande substituição, né? Eles acham assim que a Europa, né, vai virar norte-africana, vai virar muçulmana, vai virar não sei o que. Eles fazem um cálculo malthusiano assim, ó, esses caras estão tendo tanto filho assim, então vai ter mais deles do que nós aqui, acabou, né? Enfim, né? Eu adoro aquela coisa de que se os árabes e africanos não tivessem subido para a Europa, eles iam estar sem matemática, sem química, sem medicina, sem astronomia, iam estar vivendo naquela merda de cosplay do Senhor dos Anéis, né? Até hoje. Mas o fato é o seguinte, cara, o quanto dessa grande substituição não continua sendo, para variar, o argumento mais velho de todos os tempos, que é o medo dos bárbaros, né? E a gente tem que embarcar nessa, hein, velho? A gente tem que embarcar forte. Não estou dizendo aqui no sentido puramente religioso da coisa, aí cada um tem a sua, é outro papo. Agora, os caras estão esperneando quanto a essas coisas aí, meu. Então, assim, negar isso aí, tentando encaixotar, cara, com discursinho, não sei o que lá, aí é como a Cauã falou, né? Tu tem que ser uma esquerda, ou tu tem que ser um homem ou uma mulher negro, tu tem que ser alguém de terreiro, ou tu tem que ser um funkeiro que possa aparecer lá na programação do Sesc, ou coisa parecida, né? E tem que ter uma tour ali por algumas livrarias e algumas casas de espetáculo específicas e deu, né? E você vira um chaveirinho, né? Não, eu sou a favor da grande substituição. Eu espero que ela aconteça. Eu espero, mano. Eu espero literalmente. Eu quero. O nome é substituição. Vocês estão sofrendo com a substituição? Eu sou a favor dela. Tipo, tem estudos, né, que mostram que o Brasil é o país mais miscigenado, mas também existem estudos que dizem que a tendência do mundo é ser o Brasil, né? Que essa, entre aspas, miscigenação de, entre aspas, raças, porque, né, raças são só pequenas características muito pequenas perto do que é ser humano em geral, né? Tipo, não é como se existisse uma, entre aspas, raça que a pessoa tem 6 dedos. Não, a pessoa só tem um pouco mais de melanina, ou o pelo da pessoa é um pouquinho diferente. É completamente bizarro, parece como se a gente fosse cachorro, né? Se tivesse um piquinês Yorkshire, um cachorro, um fila brasileiro gigante. Não é, gente, são muito específicas, muito nada, assim. Mas a ideia de se miscigenar e de trazer... Se os brancos estão com medo disso, eu acho que tem como diz o Divan, tem uma coisa boa aí. Então eu acho que tem que substituir. Eu acho que tem que ser substituído. Porque não é só um processo de substituir. Pro bem e pro mal, a gente não tem uma democracia racial, obviamente, no Brasil. E o processo de miscigenação é totalmente horrível, com um todo, assim, né? A gente tá falando de abuso, de... né, uma série de filhos fora do casamento, aquela coisa péssima. A tentativa de sobrevivência, especialmente das pessoas que têm filhos, né, das mulheres, das pessoas que gestam, elas se meterem numa miscigenação muitas vezes porque, tipo, mano, como eu consigo garantir que meu filho vai ter algum futuro melhor do que essa porcaria que existe. Mas a tendência, como um todo, é a coisa acontecer. E eu acho que existe um, entre aspas, medo, obviamente, a partir do espectro racial. E aí, em outros lugares, existe o medo da nossa civilização cair, a nossa ideia de civilização ir pro saco. Mas eu acho que foda-se a raça branca e foda-se a civilização como um todo. E que não existe, como você mesmo falou, Divan, não é só que a matemática, a química e outras ciências foram desenvolvidas no mundo árabe ali durante os impérios, o Império dos Umaídas e etc. Mas também a gente tem, por exemplo, a democracia, o David Graeber prova isso por A mais B, que a tal da democracia ocidental, na verdade, é um arremido de vários processos democráticos que aconteciam entre os nativos americanos, no sentido nativo americano dos indígenas, das pessoas que viviam nos 2 continentes aqui do entre aspas, novo mundo,
e que viveu de uma maneira que os caras ficaram completamente... Os europeus, quando chegaram, falaram, como vocês não têm um rei? Como vocês não têm alguém que recebe uma autoridade divina? Cara, isso, assim como tem uma série de povos autóctones em África, na Oceania, isso na verdade é como o mundo funcionava, até vocês inventarem esse bagulho de um rei que Deus veio e deu o poder para ele, etc. As sociedades pré-civilizadas são muito mais civilizadas do que essa, entre aspas, essa potência, essa história civilizatória do que a gente imagina, do que a gente aprendeu na escola. O que, para mim, é mais aterrador de tudo é isso, assim. Documentário que nem o Exterminem Todos os Bárbaros, para falar da questão do bárbaro, né? Aquela série do Hall Peck, eu acho que tem que ser exibida na escola. Porque agora a gente tá falando de fascismo e tal, mas o nazismo... Estava editando agora esses dias, aliás, mais um livro legal que vai ser lançado agora durante a FreePay. Domingo tem uma mesa sobre ele com Davidson Faustino e o Walter Lippold, que escreveu esse livro sobre o Fanon. Um abraço, Dr. Walter, é muito legal trabalhar com você, inclusive. Mas, assim, você entender que o fascismo vem do processo colonial e que a colonização de si mesmo, a colonização do próprio território europeu, território estadunidense, como de certa forma, a gente ainda tem uma mentalidade de ser a própria colônia, a colônia de si mesma aqui no Brasil, né? A gente tem classes, tem uma metrópole de brancos nos centros urbanos e o resto é colônia. Seja o espaço, seja os corpos dos povos, né? E a gente tem uma elite com mesma mentalidade extrativista de que você tinha em relação à metrópole. Só foi exportada essa ideologia. Mas quando essa ideologia se volta para dentro, como a gente está vendo agora com Trump, como a gente está vendo com a ascensão da extrema-direita, aí os europeus, os brancos europeus, estadunidenses, ficam todos, ai meu Deus do céu, olha só, bicho, isso tá... De novo, é o que vocês inventaram vindo morder a bunda de vocês, rapaz. Não tem nenhuma novidade nisso. Pra gente que tá aqui no terceiro mundo, vivendo nas colônias, cuidando da nossa vida horrivelmente, através dessa ideologia importada de vocês, que vocês impuseram sobre a gente tá vivendo isso desde sempre. Nunca a gente teve aí essa oportunidade de extrair os recursos das colônias, de uma outra colônia, de um terceiro lugar, e fazer essa vida que, não, nós somos civilizados, nós temos direitos trabalhistas. O europeu tem direito trabalhista porque é muito barato o trabalho no terceiro mundo. Aí pode ser caro. Aí aqui não, é que esse trabalho aqui, ele é um trabalho intelectual, eu sou uma pessoa muito inteligente, eu gasto muitas calorias com o meu cérebro, então a gente pode botar esses negros aqui para carregar coisa, etc. É absurdo. E aí volta para uma outra questão que está acontecendo aí em relação a essa grande substituição, que é assim, os caras estão tentando empurrar lá nos Estados Unidos, e tô vendo que, pelo que eu tô entendendo, não tá funcionando, que é assim, não gente, vamos procurar então, vocês brancos aí, americanos, vocês precisam voltar a trabalhar na indústria de carvão. Tipo, quem que vai querer voltar a trabalhar na indústria de carvão, ficar com o pulmão preto, morrer com 40 anos? Quem? Que história é essa? Você só tem uma migração muito forte nos Estados Unidos e na Europa, inclusive, porque vocês precisam de mão de obra. Assim, se a gente conseguisse aí num acordo bom com os nossos companheiros chineses, etc, pra mim, mano, a gente criava boas cidades, boas oportunidades pra todo mundo aqui no terceiro mundo e abandonar essa merda de primeiro mundo. Tipo, não, vamos embora, não é tipo assim, não é pra ser... tem que estão expulsando os imigrantes. Não, mas vamos todo mundo embora, vamos deixar os caras lá, só que os brancos deles que se virem esse bando de filha da puta. Mas a situação não é essa, os caras, eles não querem que não tenha imigrante, eles querem que o imigrante fique mais fudido ainda, eles querem voltar pra escravidão. A real é essa, é o sofrimento eterno. Puta, mano, a gente fez uma guerra aqui, aboliu a escravidão nos Estados Unidos, como que a gente vai fazer pra voltar? A gente vai ter que usar uma série de elementos. A gente vai prender gente, vai botar gente pra trabalhar dentro da cadeia, que é o caso clássico da 13ª emenda estadunidense, né, que é a emenda que libertou as pessoas, né, as pessoas não podem trabalhar de graça, né, as pessoas têm que ter o direito para exceto quem for preso. Aí o que a gente faz? Prende 1% da população local. Mais 2%, 3%, 5% hoje nos Estados Unidos. Aí prende, põe lá no ICE, aí põe o cara lá no ICE pra trabalhar lá, e não pode... Cara, eu vi esses dias uma notícia que, tipo, mano, não pode ter Bíblia agora. É um negócio tão assustador. O cara não pode ter nenhuma Bíblia, uma fucking Bíblia, se o cara for preso na imigração lá no Alligator Alcatraz, lá nos Estados Unidos. Tá ligado? E é isso, de novo, é muito parecido com o processo de barbárie completa que foi a imposição da civilização. Não é muito diferente você
querer que o cara não exerça a própria religião, né, porque muitos desses imigrantes são católicos, latino-americanos, etc, que não é muito diferente de você trazer os caras, você sequestrar um monte de africano, enfiar todo mundo num barco, como diz o Cauã, né, tentando despersonalizar o sujeito, desterritorializar o sujeito, objetificar completamente ele e proibir a religião, proibir a cultura dele no seu país, nesse novo território que ele tá, é pra ser um robozinho. E se der, os caras vão matar todo mundo e vai ficar só robô e branco. Então, assim, tem que substituir mesmo. Esse é o meu ponto final, assim, pra substituir, vai ser muito melhor o mundo substituído por esses caras, porque aí a gente pode chegar ao final e verdadeiro estado permanente de carnaval, que é a coisa mais importante do meu ponto aqui. Muito bem, agora sim, Cauã. É isso, tipo... E daí, conectando lá com o livro da Luísa, que é isso que ela fala, mano, vamos substituir. Permanecer bárbaro é justamente fazer essa substituição. Propor um modelo de civilização que parta de outro paradigma, porque é isso que você está propondo como civilização, me desculpe, mas é uma porcaria. É o que o Viveiro de Castro fala lá, né? Tipo, você chega para os povos indígenas que viviam em abundância e riqueza, assim, enfim, viviam lá no rolê deles muito bem, muito felizes, satisfeitos, tal, com as questões que eram deles, mas enfim, eram as questões deles. De repente você chega, vamos aí, vem aqui pro nosso projeto de civilização, que é muito legal. Aqui que tem? Vocês vão ser pobres e tal, mas talvez daqui a um tempo o capitalismo vai se desenvolver, vocês podem ser uns operários, continuam pobres e tal. Daí os caras olham porque, mano, é sério isso? Que proposta de merda. Acho que a gente não tá muito interessado. Não, beleza, então vocês morrem. Ou vão presos e tal. Isso é o ideal civilizatório que agora, com o capitalismo entrando numa espécie de colapso total, vai ser a condição geral do mundo. E aí os processos de barbárie, todos os processos de barbárie que a gente está vendo na Palestina, na África, então, isso ocorre cotidianamente que a gente nem fala mais, né? É tanta barbárie o tempo todo que a gente nem comenta mais sobre a África. Parece que já deixou de existir até na própria linguagem o continente africano, né? No imaginário desapareceu completamente. Porque é isso que o capitalismo oferece pra gente. E aí eu acho que, só para puxar um gancho que o Gonzo puxou da questão racial, eu acho que é urgente a gente voltar pro Fanon, né? Porque o Fanon dizia que a única forma de lidar com a questão racial de uma maneira radical de fato é eliminar a ideia de raça, que é uma ficção que só serve para causar tragédia. A gente precisa eliminar. E aí, no caso, isso é interessante porque nem a solução europeia / estadunidense é interessante, mas também não a solução brasileira, ou seja, nem os pressupostos da segregação, mas também nem os pressupostos da mestiçagem, da mistura. Eliminar a ideia de raça implica também eliminar a ideia de mistura de raça, porque assumir de vez que raças não existem, assim. Porque no processo estadunidense é isso, né? Você é preto, você é branco, os brancos têm acesso a tudo, e os pretos você é marginalizados, escravizados, presos, etc, etc. O pior dos mundos para você e o melhor do mundo pra gente, tá? Beleza, isso é horrível. Daí, os brasileiros, aí voltando um pouco o processo histórico, os brasileiros criaram uma outra coisa. Por quê? Porque o processo de colonização portuguesa é diferente. Aqui tinha uma quantidade enorme de negros, muito maior, né, de negros escravizados. Você tem processos de mestiçagem e mixigenação muito intensos, e aí acaba que os brancos brasileiros não são tão brancos assim dentro desses paradigmas europeus. Eles saem daqui, vão para a Europa, são considerados negros também, latinos e tal. Daí que os brancos brasileiros criaram? Principalmente a partir de Gilberto Freire. A mestiçagem não é tão ruim assim. Misturar não é tão ruim. Daí os caras, como não? Não sei o quê. Não é ruim, porque a gente mistura, mas tem o samba e tem a bossa nova. A gente mistura, mas não é igual, sabe? A gente aproxima, mas continua tendo branco e preto. É misturado? É misturado, mas a polícia garante pra gente o que é o quê. E aí você cria uma sociedade que é um abismo absurdo, mas com essas dimensões de porosidade que nunca são integralizadas em termos democráticos, porque continua existindo preto e continua existindo branco. Eu costumo dizer que, tipo, o preto é o pardo quando toma um tiro nas costas. Fica muito claro o que é. A diferença do branco e o preto no Brasil não é uma diferença racial, absoluta e tal. É uma diferença que se dá a partir desses processos de violência e tal, a partir desses movimentos de separação que estão muito claros. Onde é que acontece uma coisa, onde é que acontece, o que é o quê.
Na hora do vamos ver, todo mundo sabe o que é o que, para onde vai, tá? Então, a única maneira de você acabar com esses processos de segregação, com esse tipo de modelo excludente, civilizatório, absolutamente excludente e desigual, e que pressupõe esse tipo de desigualdade, porque o capitalismo pressupõe o racismo, né? É você eliminar a ideia de raça da jogada. Mas eliminar a ideia de raça não é uma questão, esse que é o ponto, né? Não é uma questão discursiva, é uma questão material. Você elimina a ideia de raça quando você eliminar esse modelo de sociedade, assim. Então é um processo complexo. A substituição é desejável, mas como, quando, aí são outros 500, né? Como o Arnaldo Branco sempre perguntava assim, nossa, é tão difícil fazer a heteroidentificação de pessoas negras para cotas, a polícia não tem esse problema não. Se você quiser fazer heteroidentificação, veste as pessoas bem chavoso assim, ó, põe um risquinho na sobrancelha, pá e tal, larga na favela, quem for abordado pela polícia passa como cota. Porque é isso, não tem muito erro. A função principal da polícia no Brasil, além de organizar o crime, que é a função clássica da polícia no mundo, é manter essa separação racial, essa ideologia que só vai ter essa porosidade em certo ponto, na cultura, no negocinho, mas entre a cozinha e a sala, né, entre quem ocupa a sala de estar do samba e o samba que é feito na cozinha, ele sempre vai ter essa barreira, enquanto a gente tiver uma sociedade racializada, como tá falando o Cauã, concordo, tem toda razão. Muito bem, meus amigos. Olha, que conversa gostosa, que coisa boa, mas chegou a hora das nossas dicas culturais, Gabriel Divan, né? Até para ficar com aquele gostinho. Não, mas antes das dicas culturais. Opa! Vamos botar então que vai ter sorteio para os nossos apoiadores, né? A Mauri Gonzo vai mandar então 2 cópias para os nossos apoiadores e mais uma para quem fizer o quê, Gabriel Divan? Aqui é aberto para todo mundo. O que tem que cumprir? Que requisitos tem que ter? Aqui, ó, reposta o nosso post, assim, ó, não é você postar, você pode fazer isso também, né? Pode fazer junto e vai ser muito legal. Mas você vai repostar ou a nossa postagem do Blue Sky ou a nossa postagem do Instagram e vai meter algum comentário sobre o papo que rolou aqui, né? Tem gente que manda assim, ó, só faz lá, né? Rebluscaia, né? Rebluceteia, né? Aí o que acontece? Aí não é assim que funciona. Aí tem outros que só respondem a nossa postagem assim, ó, quero ganhar. Isso aqui, não, tudo bem, eu também quero, todo mundo quer ganhar. Então, faz a propaganda qualificada, minha irmã, meu amigo, reposta e mete um comentário em cima aí, citando aí, comentando alguma coisa que foi tratado no episódio, que daí você está concorrendo para além daqueles que são já apoiadoras e apoiadores que no Natal do Abal aí, né, periga pintar. Muito bom. Agora sim, então, dicas culturais. Tá feita a mão ali. Dicas culturais, porque, meus amigos, eu não sei vocês, o episódio tá tão bom e tá tão denso e tem tanta coisa e tanta qualidade. Parece que eu tô aqui há 3 dias sentado nessa cadeira, né? Sem ir ao banheiro, sem beber água, né? Mas não, cara, não. Passou pouquinho tempo que o Vira Casacas é assim, é uma coisa de louco. É bom que fica aquele gostinho, né? O Acauã volta aí qualquer hora, agora que já é de casa. Ele vai pegar a chave com o Gonzo, né? O Gonzo tem uma chave, né? E aí vai entrar aqui. Um dia nós vamos chegar aqui e vai estar o Acauã, né? Sentado, né? Porque é isso, é assim que funciona, né? Mas com gente boa assim a gente confia. Dicas culturais para animar a sua semana, para dar ideia boa para você. Pode ser coisa que tem a ver com o episódio, pode ser coisa que não tem nada a ver com o episódio, pode ser coisa para estragar mais ainda o humor, pode ser coisa para aliviar a barra, porque nós estamos precisando aí, nós queremos sossego também. Felipe Abal, que dica ou que dicas você tem aí? Muito bem, meus amigos, vocês estavam falando de França, né? E vocês estavam falando de carro queimado e falaram desse tipo de coisa aí. Eu lembrei, é um filme que eu acho que a grande maioria das pessoas já viu, mas assim, se não viu, pelo amor de Deus, por favor, O Ódio, pessoal. Tá? Por favor, assistam O Ódio. É um filme do Mathieu Kassovitz, né? Que ele eu acho que a galera deve já ter visto ele como ator também, que ele atua, ele fez o Amélie Poulain e tal, assim, então o rosto dele é conhecido. Mas ele dirige de uma forma espetacular um filme em preto e branco, Vincent Cassel, Robert Koundé, assim, ó, atuações espetaculares, roteiro ótimo, um filme
impactante. Eu fui ver ele, assim, sabe, naquela onda do tipo, 100 filmes que você tem que ver e não sei o que. E eu digo, tá, vamos ver pra, né, Mubi, aquela coisa assim, né? Eu tenho que fazer jus à minha eco bag da Mubi e tal. E daí, cara, tu termina o filme com o queixo caído, né, com o cu esparramado, assim, porque tu diz, o que acabou de acontecer? É um evento, né? Ele não é um filme. Então, assim, ó, assistam O Ódio. Eu não sei onde é que ele tá disponível mais, mas vocês encontram, né? Nos melhores e piores meios, assim, vocês conseguem encontrar. Eu confio em vocês, galera, né? Confio na força de vocês piratearem. Caralho. La Haine, né, meu? Filmaço. E o Abal só esqueceu de dizer, né? O filme é com ele, o franco-brasileiro Vincent Cassel. Né? Franco-brasileiro, perfeito. Franco-brasileiro, é nosso, né? Bom, eu vou dar de dica aqui um livro, eu vou dar 2 dicas, tá? Primeiro, um livro, que é um livro que vai ter algum diálogo, alguma coisinha aí, e é um livro que era muito famoso, né? Ele é muito incensado, ele é muito premiado, ele é best-seller e tudo, mas eu sinto que fala-se pouco ultimamente, né, desse camarada aí, que é o J.M. Coetzee, né? E um dos livros de grande sucesso dele, eu poderia indicar, inclusive, né, aquele que virou filme também, né, Da Espera dos Bárbaros, e tudo, já que estamos falando de bárbaros aí, assim como o documentário, né, a respeito do extermínio dos bárbaros ou brutos, né, mas eu vou falar do Desonra, que é um livro muito legal, um livro muito forte, né, trabalha questões de conflito cultural, geracional e étnico e racial, especificamente na África do Sul, né? O livro é uma porrada, né? O livro é muito interessante, o Coetzee é um grande escritor, enfim, né? Pensar um pouquinho essas coisas aí, eu acho que vale a pena, já que faz tempo que eu não ouço ninguém falar desse livro e do próprio autor, né? Não sei se ele anda sumido, né? Não sei se aconteceu alguma coisa com ele. Coetzee está nos ouvindo aí, né? Manda um alô, manda uma mensagem só para dizer se chegou em casa e tudo mais. Ele tá na lista do Epstein. Ah, ele pode ser, então talvez, não. né? Não então, saiu, né? Não saiu, então talvez não seja saiu. esse o problema, né? Não, mas eu acho que ele não é que nem o Trump, né, cara? Eu acho que ele não tem dinheiro pra mandar o pessoal ficar tirando o nome dele lá com o Errorex, né? Mas enfim. E eu quero passar uma dica de um disco, já que a gente tá falando de música também, porque eu fiz aquela brincadeira, mas é real, cara, eu me irrito demais, velho. Eu me irrito demais com essa coisa que chamam de world music. Pra começo de conversa, né? Qualquer coisa que não é, né, um branco com uma guitarra ou um branco com uma orquestração mais clássica é world, é cultural, é simpático, né? Esse é um gênero completamente maldito, tá? Então, assim, e claro, tanto é que um dos expoentes do gênero são os brancos de Nova York, né? Do Talking Heads. Mas, enfim, o que acontece? Tem um disco, cara, que eu acho muito legal, e eu li também naquela lista lá de discos pra você ver até você ficar com osteoporose e não sei o que e tudo mais. E é um disco que a descrição dele foi tão interessante, cara, que eu fui atrás do disco, e esse disco é um barato, cara. E não é o branco trazendo o africano como quem diz, vou dar uma participação para esse negro incrível aqui, né, para dar uma legitimidade pro meu som, e vai ser um som branco com pitadas étnicas. Não, cara, é um disco de um guitarrista do Mali, né, o Ali Farka Touré, junto com o Ry Cooder, chamado Talking Timbuktu. Não é disco do Ry Cooder com participação legitimadora do malinês, né? Ali Farka Touré. Não, é um disco do Ali Farka Touré onde o Ry Cooder aprende com ele, cara. E aí, a conclusão é bem simples, velho. O blues é da África, tá? É isso, é basicamente isso. Essas são as minhas dicas culturais. Gonzo, já que a gente fala primeiro os apresentadores, depois os convidados, vamos pela ordem de quem é mais de casa, né? Ou coisa parecida. O que tu tem de dica aí pra nós? Já que a gente tá falando de blues da África, vou indicar um livro. Vou indicar um livro também, vai sair agora, vou fazer 2 indicações também. O Livro Vermelho do Hip Hop, né, falando aí de lançamentos novos dessa parceria entre a editora GLAC e a Autonomia Literária. O Livro Vermelho do Hip Hop foi escrito, foi o TCC do Spence Pimentel, que hoje é um tarateia dos povos, mora lá no interior da Bahia, militante também da causa indígena, mas um cidadão muito, muito, muito importante aqui para registrar o começo da história do rap no Brasil.
Esse livro é um livro que circulou, acho que, por exemplo, tem uma edição aí, a gente é pirata, tá tudo bem, tem uma edição aí, digamos, primária, inicial, da versão original ali no Boca da Fonte, mas vai sair agora uma edição atualizada, tudo mais. Tem aí papo do nosso querido DJ KLJ, né, o Kleber, inclusive assina aí não sei se é um blurb, se é uma contracapa, mas eu sei que tem, mas eu conheço já o livro, o Spence é um cara importantíssimo, conheci ele aí no movimento hip hop organizado, o MH2O, aqui em São Paulo ainda, antes dessa mudança dele para Bahia, e ele vai estar aqui lançando esse livro na minha segunda dica cultural, minha dica cultural para você paulistano, ou que mora perto de São Paulo, ou quer passar um fim de semana divertido em São Paulo. Eu sei que é difícil, porque São Paulo não tem muita diversão, tem muita coisa para fazer aqui, né, é uma cidade meio chata, mas você quer curtir uma programação cultural gratuita, legal pra cacete, que vai ter muita gente, incluindo o nosso querido convidado Acauã Oliveira, ele vai estar num dos palcos, venha pra Flipei. É de graça, começa quarta-feira amanhã, vai ter show do Rincon Sapiência na quarta-feira, tem show do Dead Fish na quinta-feira, tudo de graça, gente, na rua, vamos lá, na Praça das Artes, aqui em São Paulo. Vai ter um show de um baile latino, que vai ter bandas locais, o Bassuros, a Cláudia Manzo, que é uma das vocalistas do Baiana System, tem o projeto dela de cúmbia. No sábado a gente vai ter a juventude do baile da DJ Sofia, que é para ouvir esse funk novo que o Acauã tava comentando mais cedo. Você quer ouvir essa fita aí, você quer ouvir também um hip hop bem fino ao mesmo tempo, vai ter várias coisas ali no baile da DJ Sofia também de graça. E no domingo, dia dos pais, agora, então Feliz Papai, quiser ir, vai ter, mano, José Kobori, o japonês, que o pai adora, quer levar o seu pai, leva lá 11 da manhã, cedinho, bem dia dos pais, assim. Depois ainda tem até a banda Fera Neném fechando o dia, que é uma banda infantil que é exatamente pra gurizada. A gente tem lá, vai ter a Zona Piratinhas, pra você levar seu rebento lá, sábado e domingo. Então, criança, meu filho, tudo bem, não tá na escola, mas como que eu vou fazer com ele? Queria ir nessa feira, vai ter uma feira de livros com descontos de 40% pelo menos já na quarta-feira, depois vai ficar um pouquinho mais alto, né, porque eu sei que vocês vêm, mas na quarta-feira, se você chegar mais cedo, vai conseguir um desconto legal. Mas quero deixar meu filho, sábado e domingo tem a Zona Piratinha, você tem onde deixar sua criança, vai ter oficina para as crianças, vai ter oficina de hip hop, oficina de desenho, vai ser uma loucura. E tem uma série de debates, vai ter um monte de mesa, então a gente vai ter o lançamento do Permanecer Bárbaros no sábado às 7 da noite, com a Acauã Oliveira, com a Luísa Yusti e com o Felipe Maia. A gente também vai ter o lançamento do Livro Vermelho do Hip Hop. No domingo vai ter uma mesa sobre criminalização da cultura do funk, que a gente comentou aqui, Lei Anti-Oruan, etc. A gente vai ter esse debate lá na Flipei. Vai ter debate sobre Palestina, vai ter debate sobre China, vai ter debate sobre, olha, muita coisa. Até eu vou estar mediando mesa e eu vou tentar não falar mais com os convidados. Acreditam? Eu não sei se vai ser possível. Mediar uma mesa lá com o pessoal da comédia, vai ter Ronald Rios, Vina Aguiar, Buba, vai ser bem bacana. Então assim, é de graça, não tem erro, vai ter livro com desconto, vai ter lançamento. Cara, é a programação. Se você mora perto de São Paulo, se você mora em Curitiba e tal, quer bater um busãozinho, ficar num Airbnb ali do centro, você vai se divertir demais, ainda vai conseguir curtir bastante. Se você for paulistano, eu não consigo imaginar um motivo, ouvinte do Vida Casados, um motivo para não estar na Flipei. A gente tá aqui sempre colaborando aqui para essas fitas aí. Mas é isso, gente. Muito obrigado por receber-nos mais uma vez. Eu sei que eu tenho a chave de casa, mas eu não sei ligar o equipamento, né? Vocês têm que me ajudar ainda. Quando eu descobrir como ligar o equipamento, vocês estão fugidos. De repente, vocês vão ver, vai ter episódio do Vira Casacas, a Mauri Gonzo. Então, quem que foi que fez isso aqui e tal? Não, é o Gonzo mesmo, tá bom? E Acauã, quais são as suas dicas culturais? Você preparou alguma coisa pra gente? O que tá ouvindo? O que você tá vendo? O que você tá vendo? Eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam falando, mas assim, só para reforçar que, cara, a programação da Flipei tá muito massa mesmo, assim, cara. Tem muita gente. E é isso, tem entretenimento pros pais, o Comoi vai estar lá, tem entretenimento também, vai ter o Jones vai participar de uma mesa, né? Vai que cola algum liberal magrelo lá que quer, né, dar uma disputada, sair no soco, o entretenimento vai estar garantido, assim. Mas, tirando a onda, mas tá muito boa mesmo, assim, tem muitas mesas muito interessantes, eu também não perderia, não.
Aí, dicas culturais, como eu tô com saudade do Nordeste, e a gente comentou aqui, eu tô há 2 anos no Rio, né? Eu tô com muita saudade de lá, então eu vou soltar 3 dicas de discos de lá, músicas de lá. O primeiro é o que a gente já falou, Noelle, que pra mim, né, do Ceará, que é tipo o melhor disco do ano, Cada Vapor 2, não deixem de ouvir, é um negócio que ele tá propondo pro rap, tá assim, na frente de muita coisa, assim, é extraordinário. Aí, outro que a gente falou aqui também, que é o João Gomes, eu sou apaixonado pelo primeiro disco do João Gomes, assim, eu acho que é um clássico já, que é o Eu Tenho a Senha, que tem Meu Pedaço de Pecado, enfim, vários que viraram clássicos contemporâneos, assim, vale muito a pena escutar para entender o que está acontecendo com o forró, como é que o eletrônico entra, o que é piseiro exatamente, como é que essas distinções entre forró tradicional e forró eletrônico se perdem completamente, desde o timbre do João Gomes até a maneira como a sanfona é incorporada, mas parece um virtuoso de guitarra, o eletrônico tá lá, mas também não está perdido, não está se sobrepondo a esse forró mais tradicional, pé de serra, o que seja, tal. Não é o calcinha preta, embora nada contra o calcinha preta, adoro também, mas é outra coisa que está acontecendo ali no João Gomes, então eu recomendo ouvir esse disco. E um disco que eu ouvi recentemente, que eu fiquei apaixonado, assim, que é o Wesley Safadão, o último disco do Wesley Safadão, que chama Bem-vindo ao Meu Mundo. É um disco de forró de vaquejado, que vale a pena também para quem se interessa pelo que está acontecendo na música brasileira, no forró, porque também ali é uma outra, digamos que é um forró que tomou muita anfetamina e tá mirando uma outra coisa, assim, que é a música de muito jovem, mas também tem esse pé na tradição, e que é muito interessante, sobretudo para quem é do Sudeste, porque é uma linha de música brasileira que é muito mais nichado do que lá muito mais popularizado. Então tem muita coisa acontecendo, assim como tem muita coisa acontecendo no Pará, tal, que às vezes fica nichado e que vale a pena para quem se interessa conhecer o que está acontecendo na música brasileira. E assim, só uma última dica, é porque isso eu acho que eu vejo pouca gente fazendo, mas é porque eu sou muito fã de filme de terror, né? Eu acho extraordinário. E aí, eu assisti um recentemente que nem é bom, eu não vou falar porque é bom, mas é porque é muito divertido, que é o Premonição 6. Não sei se o Divan já viu. É muito, muito, muito divertido, assim. Quem quiser dar risada com o absurdo, tipo, as mortes, assim, que sabe, meu Deus, o que esse moleque fumou pra pensar nisso? Veja esse filme. Aquele do piercing ali do cara no nariz, meu Deus do céu, pai. Caramba. Pelo amor de Deus. Mas não teve um louco que foi sugado aí pela ressonância também, por causa de um colar? Outra semana aí? Caraca. É isso aí, meu. A vida imita a arte, meu. A vida imita a arte. Teve um caso quando eu tava na ponte de máquina de ressonância que disparou a arma do cara, o cara entrou armado. Caramba. Daí o cara morreu, o cara foi atingido pela própria arma e morreu. Mas aí que tá, cara, esse é o tipo de cara que a premonição tem que dizer assim, ó, leva esse aqui, interrompe o ciclo, tá tudo certo aí, né? Me deixa em paz, né? Caralho, essa série de filmes, o primeiro é muito bom, mas depois tinha dado uma caída, né? Daí ficou um tempão sem gravar. Os caras acertaram a mão de um jeito, assim. Gente, vejam Premonição 6, assim, é muito bom. Essas são as dicas culturais. O Vira Casacas é isso, né? Ele vai do safatlão ao safadão, né? E assim a gente caminha. Assim caminha a humanidade. Agradecer aí ao apresentador, né? Ele tem shares, né? Aqui ele tem stock options aqui do nosso programa. A Mauri Gonzo, produtor, muito obrigado. A Cauã Oliveira, grandíssima estreia. Tomara que seja só a primeira vez que tu esteja aí com a gente, meu velho. E Felipe, é hora da gente ir lá mandar uns vivas, né? Mandar uns salves para quem tá nos acompanhando aí, pode ser? Vamos lá. Já era, então. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Gabriel Divan, que baita episódio. Que baita. Porra, A gente tá numa fase muito boa. episódio. O Vira Casacas tem grande fase. Não, o Vira Casacas, cara, é toda semana uma coisa aí que o pessoal pensa que conhece, mas nunca espera, né? A Inquisição Espanhola, né, cara? É, exatamente, que nem a Inquisição Espanhola, mas legal, né? Gabriel, eu tenho alguns salves aqui que eu recebi pedidos em vários locais diferentes e um salve que eu vou mandar, a pessoa não pediu
não sei se vai ouvir, mas merece igual, tá? Mas vamos por ordem aqui. A Jéssica Ribeiro mandou pra gente uma mensagem, disse assim, ó, guris, esse mês de agosto estou comemorando 1 ano apoiando vocês. Olha que delícia, Gabriel. Pô, constância, né? Assim, ó, coisa de papo de treinador de futebol, né, cara? Constância. Cara, esse é... E queria um salve para mim. Pode falar. Não, eu ia dizer, esse é o legítimo Viva. Esse é o Viva, cara. Ela dizia, queria um salve para mim e para minha caramelo Olga, claro que é uma homenagem a Benário Prestes. E daí ela diz o seguinte, Gabriel, aqui eu fiquei, eu tive que ficar pensando a respeito da minha postura. Porque ela disse, professora Bal, fiz 2 matérias com você e me lembro com muito carinho do seu jeitinho meio rabugento e sem paciência. Eu nunca me imaginei como rabugento sem paciência, Gabriel. Eu fiquei pensando o que aconteceu. Então, sei lá, desculpa, Jéssica, eu não queria ser assim. Aconteceu uma coisa chamada DNA, data de nascimento antiga. É isso que com o tempo vai acontecendo, assim, vai dando esses problemas, assim, né? Sem nem perceber, cara, assim, né? Por aí, mas que loucura, cara, 1 ano de apoio, pô, muito obrigado. Olga, poderia ser uma homenagem à personagem do Linier também, né? Olga. Perfeito. Então, um grande salve, Jéssica. A Ana Cláudia Carpini também mandou mensagem pra gente, disse, queria desejar uma ótima boa tarde a todos. Vim aqui logo após terminar de ouvir o último episódio. E o engraçado é que logo que estava me preparando para dar o play, não tinha nem visto o nome do episódio. Tava pensando em mandar mensagem pedindo um salve pro meu doguinho português, o Augusto. Augusto, o dog português. E pedindo também um episódio com o Carapanã. E era um episódio com o Carapanã, Gabriel Divan. Olha que maravilha. Então, ela ficou surpresa. E tá aqui, então, o salve para o dog português, o Augusto. Lindíssimo, Augusto. Elegante. Um senhor distinto, o Augusto. Fato ou mentira, né? Que tem lugares em Santa Catarina que o pessoal chama lagartixa de jacarezinho de parede e que em Portugal o cachorro é lubinho doméstico. Não sei. Veremos. Mandem cartas para a redação aqui. E por fim aqui, Gabriel, tem um negocinho que me avisa quando o meu nome é citado, pra gente saber esse negócio, né? Se o pessoal tá lendo as coisas, onde é que aparece citação, né? Daqueles artigos que o cara escreve, dos livros e tal, né? E daí eu recebi uma e diz assim, ó, o nome Felipe Abal aparece em um TCC aqui que foi apresentado. Vou lá olhar o que é, vai que tá falando mal de mim, né, cara? Eu vou ter que ir atrás. Olha só, Gabriel Divan, olha só. O senhor Everton Davi Silva do Nascimento defendeu, né, sua monografia A Efervescência Brasileira das Jornadas de Junho, a Rebelião dos Manés, 2013-2023. E nesse trabalho, Gabriel Divan, ele cita um episódio do Vira Casacas Podcast e um episódio do RT Comentado. Então aparecemos aqui, ó, eu, senhor Fabrício Pontinho, Tatiana Vargas Maia, no TCC do nosso amigo. Olha aí, cara, que bacana, citação de podcast, é o futuro das máquinas chegou. Pois é, que loucura, muito obrigado, hein? Muito obrigado. A modéstia nos impede de dizer que você tá bom de referência aí, né? Mas eu acredito que as referências, né, pelo menos as outras que ajudam a sustentar essa aí, também são de qualidade. Pô, vamos dar uma lida nesse TCC aí, o tema é interessante, o tema é mais do que pungente, né? Pô, muito obrigado pela deferência. Muito bacana, valeu, Everton. Da minha parte é isso aí, meu amigo. Da minha parte é o salve geral aquele, né, para todos vocês aí que nos escutam, que estão sempre nas redes aí, repartilhando o carinho, né, que a gente emana aqui e volta pra gente de uma maneira muito bacana, né? Então é bem legal, o pessoal cita lá, comenta, diz que tá esperando, avisa que tá no trânsito, avisa que tá no metrô, avisa que tá louco para chegar em casa pra escutar, né? É uma coisa muito bacana, nos deixa muito feliz, então muito obrigado a todo mundo. Isso aí, Gabriel. No fim das contas, somos só homens normais. Só homens inocentes. Nós, o cachorro Augusto cachorro. Augusto. Lubinho doméstico. Tchau, pessoal. Tchau. We're just normal men.
What do you mean, normal men? We're just innocent men. La bestialidad